Chegou um momento que eu mijei na cama e meu pai falou, você quer apanhar ou beber mijo? E ali meu pai me batia pra valer. E eu ali, pra não poder apanhar, irmãos, eu falei, eu quero beber mijo. E meu pai tinha aquela vozeirão, além de ser aquele negrão, ele mija no copo. E ali eu mijei no copo e meu pai falou, agora bebe. Aí ele chegou na minha cara assim, ó, tal. Deu 16 tiros, irmão. Aí quando ele deu os primeiros aqui na cara, minha tia via um escudo, as balas, a mão de Deus. Aí vem a mente assim, ó, faz assim, vira. Aí pegou aqui, irmão, saiu aqui, ó. Porque quando eu corri, ele continuou dando pelas costas. Ponto 40 arrebenta. Plau. Irmão, quando pegou aqui na minha perna, irmão, caí, quebrou minha perna. Plá! Pessoal, vamos roubar. O diabo colocou na minha mente, assim você morre e acaba o sofrimento. Eu falei, então agora eu vou, já que meu pai não me ama, nem minha mãe, eu vou e já morro logo. E ele pegou aquele galão, irmão, com gasolina e jogou sobre os meus pés, irmãos. Ele falou assim antes, ó, rapidinho. Irmão, eu tava com aquelas calças de taquetel com bolso, irmão. O fogo já subiu, eu rapidamente... Você às vezes tá nessa situação, passando nesse problema, achando que não vai ter fim, que ninguém te vê. É mentira, é de Satanás. Enquanto a vida, há esperança. Você é útil para Deus. Deus te escolheu. Deus pagou preço de sangue por você. Deus acreditou em você. É por isso que você está aí de pé. Quem já foi, já foi. Aí não tem mais jeito. Quem desceu, desceu. Mas se você está com vida, está de pé, há a solução. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Janderson, cooperador Janderson. Ministério Restaurando Ferido. Hoje eu vim aqui para estar falando um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, desde a minha infância. Tudo aquilo que Deus permitir, que tiver na minha memória, vou estar compartilhando, para que o Espírito Santo venha edificar a sua vida, que vai estar passando ou já passou o que eu passei e vivi, desde os 4 anos de idade, né? Estamos aqui com o canal Semeando Vida, que é uma bênção na vida de muita gente e vai edificar a sua vida. Então preste atenção, deixa Deus trabalhar na sua vida. Como eu já falei, meu nome é Janderson, cooperador, Restaurando Ferido, Assembleia de Deus. Né? Desde 4 anos de idade, minha vida não foi fácil. E eu gostava de tomar leite moça, né? Toda criança gosta de um doce. E ali nós fomos no caminhão tomando a leite moça. E o destino era Bragança Paulista, um colégio interno. Chegando lá, minha mãe falou, chegamos. E aí meu pai falou para nós descer do caminhão com a leite moça. E ali era um colégio interno. E para mim tudo era novidade. Porque todos sabem que uma criança de 4 anos, né, tá apenas começando a viver. Então tudo é novidade. Então para mim era uma aventura, né? Como falou que nós ia passear. E ali deixaram eu e minha irmã e foram embora. Né, assinaram o que tinha que assinar. E aí começou Deus a tratar da minha vida, né? E o adversário também, porque desde o nosso nascimento e a pessoa, uma criança vai ser gerada, o diabo já tem um propósito em levar ela para o mundo do crime, no mundo da feitiçaria e muito mais. Mas Deus também tem um propósito na vida de cada um. Deus já tinha um propósito na minha vida e eu não sabia. Mas Deus permite nós ter experiência e amadurecimento. No momento nós não entendemos. E ali minha história estava sendo gerada. E com 4 anos de idade, eu ali naquele colégio começou, lá tinha normas e disciplinas. Quem recebesse o cartão vermelho não podia sair para nenhum lugar. E ali para mim era normal, tinha horário de café, horário de passeio, quem recebesse o cartão verde, o amarelo, né? Tinha a piscina também. E ali quando nós fomos dormir, cada um tinha uma cama, né? Eu mijava na cama. Certa vez uma tia lá chegou, pegou eu pelo chuveirinho do chuveiro e me enrolou. Ali me amarrou porque eu mijava na cama, né? Ali eu fiquei triste, chorei, mas eu não entendia. Hoje eu entendo porque eu estava passando por aquilo. E tinha visitas que os pais poderiam estar visitando os filhos que deixavam lá. Meu pai nunca foi me ver. E muitas visitas
Minha mãe, quando não ia, que ia quando podia ou queria na forma dela, eu ficava triste e ficava com a visita dos meus companheiros que ali se encontravam comigo, né? Se chegar até ele, o Mussu, que ficou comigo também na Bragança Paulista, no colégio, né, meu irmão? Se isso chegar até você, tenho saudade de muita gente que conviveu comigo ali, que me acolheu no momento que eu não tinha visita. Agradeço a Deus por cada um. E ali minha vida foi trilhando, irmão. Chegou muitos anos, eu fiquei 5 anos. Chegou um tempo que minha mãe perguntou para mim, você quer ir embora? Falei, eu quero, mãe. Porque eu creio que toda criança quer estar perto dos seus pais. Porque ali o que me moveu na hora é estar perto da minha mãe, queria minha casa. Né, meu irmão? Estava longe dos meus pais. E ali minha mãe, então tudo bem. Eu vou preparar para você estar indo embora. E ali minha mãe foi, devido às papeladas e tal, conseguimos ir embora, fiquei 5 anos lá. Cheguei na minha casa, já mudou tudo. Porque lá eu tinha normas e disciplina. Só que na casa do meu pai, ele era muito ausente. Meu pai trabalhava na Antártica. E ele farreava muito com seus companheiros aí. Muitas das vezes chegava em casa, Maria, prepara aí as coisas aí e ia embora. Então não tive aquela presença do meu pai. E meu pai muitas das vezes chegava do serviço por qualquer coisinha, me batia, me espancava. Né? Para mim, apanhar era normal. Né? Eu novo, fiquei 5 anos, então já estava com 9 anos de idade. Para mim eu não entendia. Meu pai muitas das vezes chegava revoltado, procurando motivo para me bater. E eu era daquele filho, irmão, que a mãe e o pai pediam, Janderson, vai buscar um pão. Eu nunca retrucava. Eu creio que Deus coloca uma semente dentro dos nossos corações. Porque hoje, como eu conheço a palavra de Deus, eu sei que tem um caminho bom e um caminho mau. E Deus criou o homem, sua imagem e semelhança para segui-lo, né? E deixou dentro de nós a consciência. Então essa consciência era o meu dever de obedecer meu pai e minha mãe. Era de mim que Deus permitiu eu ter isso. E nós morávamos em uma casa que no máximo era 2 por 2, no máximo 2,5. Porque meu pai ficava no meio, eu dormia numa beliche com a minha irmã em cima e meus 2 irmãos embaixo. Muitas das vezes eu caía lá no chão em cima do meu pai me batia. E muitas das vezes, meu irmão, eu mijava na cama e meu pai me batia também. Chegou um momento que eu mijei na cama e meu pai falou, você quer apanhar ou beber mijo? E meu pai era um negrão muito forte, alto, e quando ele pegava para bater, quem apanha ou já apanhou sabe, né? Os pais antigos, quando pegava para bater, meu irmão, é sem massagem. E ali meu pai me batia para valer. E eu ali, para não poder apanhar, irmãos, eu falei, eu quero beber mijo. Meu pai, então mija no copo. E meu pai tinha aquela vozeirão, além de ser aquele negrão, ele, mija no copo. Né? Aquela voz, só que você já ficava, né? E ali eu mijei no copo e meu pai falou, agora bebe. E eu fui beber, irmão, aquele mijo. E meu pai também me bateu do mesmo jeito. Só que dali, meu irmão, passando por aquelas coisas, eu achava que era uma vida normal, porque eu estava começando a aprender a vida. Então, para mim, era uma vida normal, apanhar. Não podia fazer nada. Meu pai dava umas disciplinas para nós. Uma vez ele falou, ó, não sai para a rua. E ali toda criança tem, na época todo mundo empinava a pipa, toda criança tem aquele prazer, ó, o pipa tá lá, eu vou subir. Subi a escada, meu irmão. Meu pai chegou, quando eu vi meu pai, eu fiquei ali mesmo. Ele já me deu um tapa, irmão, porque nós morávamos em 2 cômodos, tinha a casa da minha avó e um barranco embaixo. E a escada era aqui, assim, desse lado da rua. Meu pai me deu um tapa que eu voei a escada e o bambu quebrou no meu pé, rasgou minha perna e saiu sangue. Para mim era normal isso. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? Meu pai não conseguia dialogar comigo. Era tipo a ditadura, era como ele queria e tudo. Só que também, irmãos, o diabo já estava trabalhando, usava o meu pai. Porque hoje eu entendo. Porque depois que nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que era a ação de Satanás na vida dele. Por isso que depois que eu conheci a Cristo, né, meu irmão, eu tinha um receio do meu pai. E isso ficou de lado, porque hoje eu entendo que era o adversário na vida dele. Eu amo meu pai e minha mãe.
Porque o adversário cega o ser humano. E na escola, meus irmãos, quando eu ia estudar, levantava de manhã, tinha aquela amizade já influenciada pelo adversário. Ó, vamos roubar, vamos cabular. E eu, pelo menos eu tinha aquele sentido ali de, ó, é errado. Eu não posso fazer isso. E muitas das vezes, quando meu pai chegava revoltado e me batia, muitos lembram que os pais colocavam, não sei, na sua casa, eu vivia isso. Colocava ripas na janela. E meu pai quebrou muitas ripas daquelas em mim. Borracha de sofá, quando ele pegava para me bater, ficava bolha de sangue, irmão. Né? Caía no chão, meu pai pisava na minha cabeça, né? E tinha que passar por isso. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida. Deus já tinha um propósito para mim. Para mim era normal, nem me abria muito para os amigos que eu passava. Fui me abrir e lá na frente os irmãos vão entender. E certa vez, nesses convites na escola, pessoal, vamos roubar. O diabo colocou na minha mente, assim você morre e acaba o sofrimento. Eu falei, então agora eu vou, já que meu pai não me ama, nem minha mãe, eu vou e já morro logo. Mas aí era só o começo da trajetória em Deus na minha vida. O diabo já tinha mas Deus já tinha lá na frente, irmão. Quem sempre vence é Deus. Aleluia. Quem sempre vai estar na frente é Deus. Deus não entra na guerra para perder. Enquanto eu não estava entendendo, estava só tendo um amadurecimento nessa experiência. Que muitos estão passando, não entende. Acha que não vai ter fim, que não vai chegar. Eu também estava passando, não imaginava que eu ia estar hoje aqui. Que ia ser um homem formado. Mas os irmãos vão entender o propósito de Deus na vida de cada um. Tudo é um processo. E eu estava nesse processo. E eles chegaram e falaram, vamos. Eu falei, deixa que eu vou e faço o assalto. Nós fomos, aqui tem perto uma Vila Holanda, a invasão. Nós fomos lá na invasão. Ele me deu um 3-2 prateado e ele ficou com preto. E o primeiro roubo nosso foi um mercado. E ali, irmão, eu sem saber, eu cheguei, não tinha conhecimento de Deus, vai, é um assalto, não tenta nada. Minha intenção era já que a pessoa ficava apavorada para não tentar reagir. Que o meu pensamento na hora, se reagir, eu tenho que atirar, porque é o que você está aprendendo no momento. É o que veio. Já mudou a trajetória, eu queria morrer ali, mas o diabo já estava traçando outros planos, mas Deus já sabia lá na frente o que tinha na minha vida. E ali eu cheguei e falei, é um assalto, não tenta nada, senão eu vou ripar. E a pessoa deixou, nós pegamos dinheiro, tudo e saímos correndo. Passei a me acostumar com aquele dinheiro. Porque antes disso, quando eu estava vivendo essa vida do meu pai, eu tinha vontades. Muitas vezes comia pão com açúcar, né? Farinha com açúcar, muito já comeu. Farinha com açúcar e água. Açúcar puro. Quem já não passou por isso, que sofreu, que não teve as mordomias? Por isso que eu falo para vocês, jovens, vocês adolescentes, que tem um pai que faz de tudo, valorize seu pai. Não se acomode, não se acostuma. Eu sei que às vezes o que vocês têm foi fácil, mas, irmão, não queira passar necessidade. Eu passei por muita dificuldade, os irmãos vão entender. Mas hoje eu entendo e não murmuro, sabe por quê? Sempre tem alguém que passa pior que nós. O povo da África, Angola, muitos que padeceu, meu irmão, pelo Evangelho. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. E Deus tinha um propósito na minha. O diabo tentou me cefar, mas teve um processo, um propósito na minha vida. E ali eu tinha vontades. Uma vez, meu pai não chegava muito refrigerante em casa. Um dia ele comprou um refrigerante, eu fiquei com vontade, meu irmão, tomei. Meu pai foi e me bateu. Uma vez ele ganhou do vizinho num pote do liquidificador, canjica com amendoim dentro. E eu e minha irmã comeu um pouquinho, porque vocês mexeram. Então minha vida foi isso, irmão. Eu tinha vontades. E o que passou na minha cabeça? Perto de onde eu moro, hoje tem um verão que fizeram e atrás dele tem uma chácara, né? E essa chácara fizeram um parque, ali teve muitas maldades, né? Que eu vou chegar lá também. E ali, irmão, eu entrava para pegar ferro, sucata, coisas que as pessoas não via mais valor para ela, dispensava. E quando eu tinha vontade de comer uma bolacha, eu vendia meus ferros. Então, eu tive aquela iniciativa. Creio que Deus já coloca em nós. Então, quando eu tinha minhas vontades,
eu vendia ferro, comprava minha bolacha, meu salgadinho. E sem saber, irmão, era de mim. Eu comprava um feijão dentro de casa. Ó, mãe, comprei esse feijão. Era de mim, né? Um dia eu cheguei pro meu pai, né? Depois que eu comecei a vender ferro, tem um hospital central, eu comecei a olhar carro. Porque falaram, ó, olhar carro dá dinheiro também. Comecei a olhar carro no hospital central. E olhava o carro. Depois de eu trabalhar no hospital central, comecei a trabalhar no Mercado Master, que hoje é o Rossi, de ajudar as pessoas a colocar compra no carro para ganhar uma caixinha, para mim poder comprar o que eu tinha vontade. E uma certa vez eu cheguei no meu pai e falei, papai, que eu chamo meu pai de papai até hoje, esse dinheiro que eu tô ajuntando eu poderia fazer um curso. Aí meu pai chegou para mim e falou, você vai comer o quê? Né, irmão? Mas hoje eu entendo que tudo era uma ação do adversário, para que eu viesse ser uma pessoa revoltada. E aí eu fui vivendo esse episódio na minha vida, irmão. E quando eu comecei a praticar os assaltos, isso começou a fazer parte da minha vida. Eu passei a não vender mais ferro, passei a não ajudar mais no mercado e passei a mentir. Porque minha mãe não era nem de perguntar, que ela já me conhece. Por quê? A casa que nós morávamos, de 2 cômodos, 6 pessoas, irmão. E do lado tinha a casa da minha avó, um barranco. Meu pai trabalhava na Antártica, ele nunca pensou naquela época em fazer nenhum banheiro melhor pra gente. Era tudo um compensado em volta. E para tomar banho tinha que esquentar água. E quem tinha que pegar a lenha? Eu tinha que pegar a lenha para todo mundo tomar banho e esquentar água. A toalha era uma toalha para nós todos irmãos, meu pai tinha dele. E aí colocava num barrilzinho e jogava com caneco. Essa era a minha vida, irmão. Só que Deus estava trabalhando. Só que Deus estava me olhando, cuidando de mim e sabia que hoje ia me fazer esse homem que hoje eu sou. E ali eu fui vivendo essa vida, irmão. Enquanto o adversário queria lançar só revolta no meu coração, ódio, porque a intenção do adversário é usar os pais contra o filho, para que os filhos não venham a ter misericórdia dos outros aí fora, para ser um criminoso, não ter dó de ninguém, cefar a vida facilmente, porque ele vai falar, eu não tive amor em casa, também não vou perdoar ninguém. Essa é a intenção de Satanás, porque hoje, como eu conheço, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio dar vida e vida com abundância, irmão. Deus tinha um propósito na minha vida. E aí eu fui crescer nesse ambiente. Não tinha aquela maldade no coração. Nos assaltos que eu ia, irmão, eu pensava muitas vezes para ninguém reagir. Uma vez foi na loja de roupa e eu distribuía. Por quê? Meu pai, mesmo que era assim, não aceitava coisa errada em casa. Se ele soubesse, meu irmão, então tinha aquele pavor. Meu pai não pode saber. Então distribuía roupa para os outros. Roubava e distribuía, gastava. E uma certa vez, nessas amizades, uma vez um me ofereceu maconha para me fumar. E foi aqui perto do Sem Luxo, quando tinha o Sem Luxo aqui. Nós sentamos na praça aqui de Guaianazes, perto da Igreja Universal de Guaianazes. E ali eu fui com ele, eu fumava cigarro. E eu não falei do cigarro, a primeira vez que eu fui dar uma tragada, irmão. Porque eu andava com as pessoas e não tinha vontade. Uma certa vez eu falei, eu vou ver como é que é isso aí. Irmão, não tenha curiosidade porque é de mal, a Bíblia diz. Isso era um processo na minha vida. Para que hoje eu vinha estar aqui testemunhando a minha vida. Não só eu, mas muitos irmãos. E quando eu dei a primeira tragada, aquilo entrou rasgando em mim, irmão. Ruim. E ali se tornou um costume, mas eu não fiquei fumando muito cigarro, que eu não gostava. E com esse companheiro, quando ele estava fumando maconha, eu ali na praça com ele fumando, puxando. Aí eu falei, deixa eu ver como é isso aí. Aí eu comecei a fumar, falei, nossa, isso aqui que vocês falam que é maconha? Não senti aquele impacto igual do cigarro, comecei a puxar. Puxei a maconha, irmãos. E ali nós entrou pra balada, irmãos, é Deus. Para que nós não venhamos cometer as coisas erradas. Irmão, quando eu entrei na balada, aquele montoarel de gente, quando ia passar, e nós tem por educação dar espaço,
Irmão, parecia que eu não precisava me virar, parecia que eu tava fora do meu corpo, flutuando. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí, né, já começa a pensar. Meu Deus, tira isso de mim. E eu mordi a minha mão pra ver se... E vinha um monte de coisa na minha mente, mano. Aí eu, não... Mordi a minha mão pra ver se tava normal. Irmão, aí eu falava, ô Anderson, aqui o menino que andava comigo, vou chegar. Aí aquela voz, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Saía o eco, irmão. Aquela brisa que vem em mim, sonava um eco. Aí eu falei, vou chegar, vou chegar, vou chegar. E nisso aí eu falei que vou chegar, que era pra mim ir embora. E eu fui embora pra minha casa, irmão. Quando eu cheguei em casa, falei, ó, vou dormir pra ver se isso sai do meu corpo, essa brisa. Irmão, quando eu fui me cobrir com a coberta, parecia que a coberta não me cobria, flutuava, irmão. E começou o adversário jogar vários dardos na minha mente. Que eu não morria, barulho de porta, avião. Aí eu mordi a minha mão, falei, que não morro o quê? Irmão, falei pra Deus tirar aquela brisa de mim, que eu nunca mais ia fumar maconha. Mais que nada, irmão, nós fala isso, mas continuei fumando. E aí acabei acostumando. E cabeça de negro. Final de ano, irmão, as pessoas bolavam a bomba do ano. E aí acabei me acostumando, viver uma vida do crime, nem assalto, fumando maconha. Só que aí, irmão, tudo há um preço. Quando eu entrei na vida do crime, entrei inocentemente. E aí você começa a roubar. Os que já são mais veteranos, já te olham com outros olhos. O diabo já te vê com outros olhos. Esse aí vai dar futuro pra mim. E mal sabia eu. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E esses que já eram mais antigos, falou, que eu não tinha medo de nada, eu era apetitoso. Começou a me convidar para andar com eles. Fazer assalto. E um certo rapaz temeroso no bairro, que matava demais, falou, vamos ver se ele é bandido mesmo. E chegou, colocou uma peça na minha cintura, falou, vamos ali fazer um assalto. E era esse assalto que ele falou, é fita dada, é um posto de gasolina. E ali cheguei, irmão, não tinha medo de nada, porque quando você não tem conselhos do pai, mãe, não ensina o caminho, então você vai aprendendo naturalmente com o que vem. E ali eu fui aprendendo, não tinha aquele amor, aquele amparo. E aí eu coloquei aquele revólver na cinta, cheguei lá no posto, já vai, é um assalto. E aí o cara já foi me dando dinheiro, irmão. E aí ele chegou, na hora de repartir, aí você já começa a ver a desigualdade. Que nesse meio não tem amigo, irmão. O diabo cega a gente. É um comendo o outro, um querendo ser mais que o outro. E ali ele começou a repartir, esse é porque deu a fita, esse é para outro. E ali eu fiquei com quase nada, irmão. Eu que pus a cara para bater ali, arriscado a perder a vida, mas Deus não permitiu. Porque quando eu estava indo, passou uma viatura, irmão. Mesmo assim eu fui. Porque quando você tá na vida aí, irmão, e passa por o que eu passei, tudo é lucro. Morrer é lucro. Eu queria morrer. E o diabo já estava traçando um plano, mas Deus já tinha o dele. E ali passei a me acostumar e eles gostaram. Comecei a assaltar mercado, soltei ônibus. Na época tudo você roubava, virava um dinheiro. Né, irmão? Só que né, no mundo do crime, na época que eu vivi, ainda o PCC era o meio oculto ainda. Era mais comando vermelho. Então, era olho por olho e dente por dente. Era um mata-mata, irmão. E se eu estou hoje aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque na época que eu vivi, se você falar não para um, você tem que falar não para todos. Porque Satanás iludia a mente de cada um. Pessoas que viviam junto, cresceu junto, um estava se destruindo com o outro, usado pelo Satanás. E ali, irmão, se você te falasse não para um e sim para outro, era motivo de você morrer. E ali eu comecei a viver essa vida, irmão, novo, comecei tudo muito novo. Aquela revolta dentro de casa. E antes de acontecer, chegar aqui, irmão, vou falar um pouco ainda, quando estava ainda no meu pai ali. Chegou um momento que quando eu estava ainda em olhar carro e ajudar no mercado, eu cheguei um dia e falei para minha mãe, mãe, eu vou embora de casa. Ela, aqui menino, você vai nada, por quê? A inocência, irmão.
Eu era inocente, estava apenas começando a viver. E minha mãe nunca imaginou que um menino que mora aqui, aonde ele vai? É da cabeça dele. Só que antes, irmão, de eu ir embora, o processo foi árduo. Porque lembra que eu falei que nós morávamos em 2 cômodos? Eu dormia com a minha irmã na beliche, meus 2 irmãos embaixo. Minha mãe conheceu Jesus um dia. E ela falou, irmão, que o sonho dela Deus tinha dado e colocou na mente do meu pai. Qual era o sonho da minha mãe? Ter uma casa digna, decente. Que nós não precisaríamos mais esquentar água para tomar banho. Que nós não precisávamos mais ter uma chuva porque era compensado em volta, irmão. E Deus cumpriu. Minha mãe conheceu esse Deus maravilhoso. E Ele falou que ia dar uma casa para ela. Mas sobrou para quem também, irmão? Eu agradeço a Deus. Sobrou para mim também. Por quê? Chegava da escola, meu pai trabalhava na época na Antártica. Deus primeiro teve que apertar ele, tirar o emprego. E ele parado, ele tinha um curso de motorista. E meu primo falou, ó, tá precisando lá na Prosegur. Ele começou a trabalhar em carro forte de motorista. E Deus pôs na mente dele um projeto de uma casa naquele espaço de terreno descido. Porque aquele terreno também, irmão, uma vez eu fui tomar banho e o sabonete escorreu pelo ralo. E lá tinha um ferro enfincado. E quando eu fui, tinha lodo, escorreguei, o ferro rasgou. Rasgou a minha perna aqui, irmãos. Rasgou minha perna e ficou um rasgo. E hoje tem a cicatriz aqui na minha perna também. E aí Deus colocou esse projeto nele. Falou, ó, Janderson, vai se trocar. E aí começou eu e meus irmãos, irmão, desbarrancar. Eu e meus irmãos. Chegava da escola, irmão. Conforme ia desbarrancando, não sei, em alguns lugares, muitos sabem que a terra mina água e os barrancos. E quando estava alto já, aquilo desbarrancava que minava água, a lama batia aqui. Muitas das vezes meu pai ia trabalhar, meus irmãos deixavam eu sozinho. Só que na minha mente estava, é para nós mesmos, um dia eu vou ter uma casa decente. Eu fazia aquilo feliz, irmão. E você, jovem, adolescente, ou adulto que ainda está com os pais, tem tudo e vive reclamando. Eu agradeci a Deus só de poder ter um lar ali, que ia ter um lar decente. E ali ralando, irmão, naquela lama. E ali muitos pedreiros não queriam ir embora, porque não queriam encarar. A casa que nós morávamos, derrubei num dia só, na marreta. Marreta normal ainda. Num dia só, eu e Deus, irmão. Então minha vida, muitas das vezes, era eu e Deus. Sem eu saber, Deus estava me preparando. Deus estava me estruturando porque há de vir. O que Ele estava preparando lá na frente, hoje eu entendo. E muitas das vezes eu ali, abraçar ali naquela lama, formou o que hoje, irmão? Hoje é uma casa de 4 andares para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O que Deus promete, Ele cumpre. O que minha mãe queria, Ele honrou. Depois que a casa estava pronta, meu irmão, o diabo continuou com as afrontas. Meu pai falava, a porta da rua é a serventia da casa. Muitas das vezes eu já estava envolvido na coisa errada, passei a mentir. Minha mãe nunca perguntava, por que seu olho está vermelho? Nada não, mãe, tô com sono. Hoje eu entendo, a maconha ela deixa rastro, irmão, fede. Eles sabiam que era maconha, mas eu acho que não queria me confrontar. Hoje eu vejo, porque às vezes muitos falam, pega um mato, passa na mão. Que nada, maconha deixa o cheiro, irmão. Você faz o que faz, vai ficar o cheiro. E ali eu passei a mentir. Chegou uma vez que eu fui fazer um assalto, né? E teve uns conhecidos também de um irmão meu que falou, ó, Jantes, guarda essa peça pra mim. Era uma paga-sapo, parecia de verdade. E eu guardei. E minha mãe perguntou pra mim, de quem que é isso? Eu falei, não, é de um amigo meu e tal. E minha mãe muitas das vezes não falava pro meu pai, com medo do meu pai me arrebentar. E aí eu falei pra minha mãe, não, é do amigo meu que nós estava vindo ali debaixo ali perto ali do Castelinho. Nós chamava River Play. Nós estávamos vindo, eu e o jovem, ele viu no chão, pegamos, ele guardou, ficou comigo. Ela, para de mentir, minha mãe parece que já sabia, porque ela tinha conhecido Deus. Quem está em Deus não é enganado.
Quem está em Deus verdadeiramente, Deus não deixa ser enganado, irmão. E minha mãe já sabia, esse menino já está nas coisas erradas. Só que ela não queria me confrontar, não sei no pensamento dela, que poderia prejudicar mais. Só que aí acostumei com as coisas erradas, irmão. Acostumei com as coisas erradas. E nesse meio do crime eu fui vivendo, irmão. Nas coisas erradas, vi muitas coisas. E esse aqui me fez o convite para roubar o posto de gasolina, que matava muito. Queria pôr eu no esquema dele, irmão. E uma coisa que no mundo eu aprendi, irmão, sem ninguém, que eu não devo temer a nada. Porque a vida que eu tive com meu pai, irmão, era lucro, então para minha morte. E eu não aceitava. Uma vez ele falou, ó, você vai roubar a moto para mim. Eu falei, não vou. Você vai sim. Eu falei, não vou. E aí ele colocou uma peça na minha cintura com uma bala, irmão. Falou, você vai. Só que você passa a conhecer muita gente. Que quando você não tem aquela estrutura familiar, irmão, eu tava em cada momento em um lugar. Irmão, dei trabalho na escola. Comecei a dar trabalho, a cabular. Irmão, começa nas pequenas coisas. Quando dava o horário do intervalo, eu subia para a escola para furtar. O que eu não tinha, eu furtava dos outros, caneta. Então começou em pequenas coisas, irmão, furtos. E aí pra mim era normal, furtava e nós se alegrava, dava risada, né, cabulava, né, irmão, e aí começa. E aí chegou uma certa vez, irmão, já tava envolvido, e esse rapaz queria que eu roubasse essa moto, e eu falei que não. E eu conhecia já muita gente. E tava um rapaz ali. E eu conheci esse rapaz, falou, você vai roubar pra mim. Tava ele e mais outro, que também se tornou até apelido de dedo mole, gostava de matar. E eu falei que não ia, fiquei lá parado, irmão. Aí o cara ligou a moto, que tava namorando a namorada dele, ligou a moto e foi embora. Na gíria, tava no doce. E na expressão normal, tava fácil ser levado, irmão, ser roubado. Mas ali, irmão, eu falei que não ia fazer. Irmão, não temia nada não, irmão. Só que eu aprendi a ter o temor de Deus. Uma certa vez, minha mãe, quando conheceu esse Deus, foi orar na sala, né? A casa já estava pronta, já estava no segundo andar, ó, que glória. E eu fui abrir a porta para sair, minha mãe, menino, fecha essa porta. Falei, por quê, mãe? Tô falando com Deus. Nossa, irmão, uma coisa que eu não consigo explicar, imediatamente surgiu um temor. Deus? E eu não saí. E ali aquilo entrou no meu coração, irmão. E toda vez que eu queria defender alguma coisa, Deus, quando alguém escarnecia, eu falei, não fala assim de Deus. Tinha um vizinho meu que gostava, se Deus é isso mesmo, manda ele dar uma casa agora. E Deus já vai colocando no nosso coração. Eu falei, irmão, para de falar isso de Deus, irmão. E até no meio do crime, irmão, eles querem que você tenha cara fechada, arrogante. Muitas vezes eu era o de bem, não olhava para os problemas, sabe? Você é muita risadinha. E você fala muito de Deus aqui. Então hoje eu entendo que era o próprio Satanás. Usava a boca deles. Eles não queriam ouvir falar de Deus. E ali eu estava envolvido no meio desses caras. E nesse episódio que eu estava falando que eu não quis pegar essa moto, chegou os dois na moto e falou, cadê a moto? Aí eu falei, foi embora. Aí ele, cola na viela para trocar ideia. A viela, irmão, é aqui, perto do Verã. Tem uma viela na Rua 2. E esse episódio aconteceu lá. E eles chegaram em mim e falaram, por que você não pegou a moto? Falei, porque eu não quis. Aí chegou um, veio pra cima de mim. Aí eu falei, não é desse jeito não. Ele veio pra me dar um soco, eu revidei. Aí eu falei, não é desse jeito não. Aí o outro, não é desse jeito não. Já me deu um tiro, irmão, pra pegar na minha testa. Mas Deus é maravilhoso. E Deus me livrou naquela noite, irmão. E depois eu perguntei pra um amigo meu que tava lá. Ele falou que ele sentiu um tranco, né? Ele sentiu um tranco na mão. Era o anjo do Senhor me livrando. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, irmão. Mas você não será atingido. Quando você tem promessa de Deus, irmão, e você deixa a promessa de Deus cumprir na sua vida, irmão, não há mal que vai impedir. Mas se você tem promessa de Deus e for rebelde e virar as costas pro Pai, você morre sim. Que muitos falam que quem tem promessa não morre, mas morre. Eu tenho promessa. E porque eu tenho promessa, eu tenho que virar as costas pro Pai? Não é dessa forma. De Deus não se escarnece.
E ali eu fui vivendo aquela vida, irmão. E eu tava numa intenção, mas o inimigo já tinha outra. Muitos já tinham maldade no coração e eu não tinha essa maldade. Como entrou um pouco da maldade no meu coração? Esse pessoal queria conversa com ele porque achava que eu era apetitoso e via que eu não me curvava ao que eles queriam. Irmão, eu passei a ser destemido, irmão. Só de olhar pra mim, eu perguntava, o cara tava me medindo. E aí, o que você tá olhando? Tá pagando pra mim? Usava a expressão na gíria. Né, irmão? Eu não gostava que ninguém ficava me medindo. Pela vida que eu tive, não tive amor, então eu aprendi a ser destemido. Aí me envolvi. Ia pra balada, irmão, não podia olhar pra mim que eu já ia pra cima. E desarmado mesmo, irmão. Deus me livrou de muitas coisas. E esse rapaz, um dia chegou pra mim, nesse dia da moto, falou, por que você não pegou? Falei que não ia. Aí ele veio pra querer me matar, deu um tiro pro alto e Deus me deu livramento. Nisso aí já tava tudo armado, o laço, o diabo arma laço, irmão. Tava todos lá. Sabe que minha mãe me via, irmão? Deus mostrava pra minha mãe, eu degolado e queimado, irmão. Uma vez esses caras tinham um facão, irmão, de dois lados. E eles degolaram um outro jovem ali, irmão. E ele estava com esse facão e um galão de gasolina, esperando que eu falasse algo que não fosse compatível, eles queriam ceifar minha vida. Qual que foi a intenção deles antes disso? Chegou primeiro um, falou, ó, meu apelido era Guga. Falou, ó, Guga, leva essa peça pra mim lá na viela, que você é de menor, não vai dar nada pra você. Eu falei, e Deus já tocava em mim, irmão. Deus já me dava lá no mundo sentido, ó, esse cara tá na maldade comigo. Aí eu falei, leva você. Irmão, só que quando nós estamos aprendendo e conhecendo, quem é humilde não precisa de explicação, irmão. E eu já tinha uma certa humildade. Só que na minha mente veio assim, ó, vai lá para não dizer que você não é humilde, mas eu já era. Mas quando Deus quer que aconteça alguma coisa, irmão, para te alertar, irmão, vai acontecer. Não tem como, irmão, fugir do propósito de Deus. Jonas tentou fugir do propósito, mas foi engolido no ventre de uma baleia. Não tenta fugir do propósito, porque o que tem que acontecer vai acontecer, irmão, queira nós ou não. E ali eu fui e levei, irmão. A intenção deles era o quê? Eu falar sim pro outro, que o outro que era matador chegou pra mim desse jeito, vai buscar uma moto pra mim. Falei a mesma coisa que eu falei pra ele. Não sou esquema de ninguém, eu usei esse termo. Não sou esquema de ninguém, o dia que eu der um pé pra você, arranca o meu pescoço. Então, irmão, você aprende a ser assim. Não temer nesse mundo. Porque no mundo, irmão, é visto como fraqueza. Nós aprendemos assim. Mas fraqueza é aquele que mostra que é forte, irmão. A Bíblia diz, maldito homem confia na força do seu braço. Quem fere com ferro será ferido. Os mansos herdará a terra, irmão. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que o forte é aquele que está em Deus. E ali eu neguei. Falei que não ia ir. E eles já estavam preparados a cilada para minha morte. E ali ele estava com um galão de gasolina. E o facão. E ele falou, vamos ver agora se ele vai temer. E ele pegou aquele galão, irmão, com gasolina. E jogou sobre os meus pés, irmãos. Ele falou assim antes, ó. Rapidinho. Irmão, eu tava com aquelas calças de taquetel com bolso, irmão. O fogo já subiu, eu rapidamente tirei minhas calças e fui abaixar. É que não dá pros irmãos ver agora, mas eu tenho a marca. Depois eu vou pedir para abaixar a imagem. Os irmãos vão ver a cicatriz no meu corpo, tá? Queimou meu dedo aqui também, irmão. Que quando eu abaixei, a pele abaixou junto, ficou aquele brancão, irmão. Aquela queimadura terrível. E eu segurei a dor. Mas antes disso, de eles fazer isso, meu irmão tinha chegado no local e ele falou, ó. Chamou pelo nome do meu irmão. Jéssica, seu irmão é uma pipoca. Por que pipoca? Nós mandamos roubar a moto pra nós, não quer ir, se fosse pra andar, queria. Aí eles chegaram, falou, ó, Gé, vai lá buscar um refrigerante pra nós. Meu irmão foi, irmão. Nessa que meu irmão foi buscar um refrigerante, eles fizeram isso aí. Eu não vou julgar meu irmão, na época, né, irmão, ele se intimidou e até se posicionasse ali, poderia ser que diabo cefava, né? Então, Deus sabe o porquê de cada um, irmão. E ali ele jogou o galão de gasolina, quando eu abaixei, irmão, aquela dor.
Queimou toda a minha calça, minhas pernas ali, irmão. Ficou a marca até hoje. E ali eu segurei a dor, meu irmão chega com refrigerante. Aí ele chegou, bebe aí, eu falei, tô firmão, irmão. Ele bebe aí, eu falei, tô firmão, irmão. Aí fiz assim, tô firmão, bati nas costas dele, falei, ó, se for pra tirar, tira pro trás. Fui embora. Irmão, eu cego, ainda não tinha direção de Deus. Quando eu saí daquele local, eu chamei um outro conhecido meu, falei, ó, vai lá falar pro meu irmão vir me buscar pra levar pro hospital. E meu irmão veio, irmão, com a moto, eu ali, todo queimado, eu falei, se eu largar, eu não tinha Deus, irmão. Eu não entendi que era a fraqueza dele. Eu falei, irmão, você é um largato, certo? Você não fez nada. O dia que eu for para cobrar ele, você vai junto. Irmão, eu cego pelo Satanás, foi no momento que o ódio entrou no meu coração. Aquele menino inocente, que olhava carro e vendia, passou a ser um criminoso. Ia ter ódio no coração. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida, irmão. O diabo queria me fazer um matador, um criminoso periculoso. Mas Deus sempre está na frente. Entrou ódio no meu coração. E a minha intenção era matar todo mundo, irmão. Eu falei, vamos lá, me leva pro hospital. E falei pro outro irmão, falei, ó, vai lá em casa e busca minha identidade. Aí ele falou assim, o que eu vou falar pra sua mãe? Fala que eu me queimei no fogo. Aí ele chegou, pegou minha identidade. Irmão, lá no hospital Deus já estava trabalhando. Deus sempre vai ter uma resposta de conforto para o teu coração e para o meu coração. No momento da dificuldade, quando você está querendo jogar tudo pro alto, quando você está a ponto de dar uma decisão errada, Deus vai usar alguém para você não cometer aquilo, irmão. E lá no hospital Deus usou uma enfermeira. Jovem, o que foi isso? Falei, nada não, senhora. Jovem, foi sim, Deus te deu um grande livramento, jovem. Eu falei, foi maldade e vai ser cobrado. Senhora, não, jovem, Deus te ama. Não faz isso não, que Deus te ama. E minha intenção era cobrar. Falei que eu não sou bicho para ser tratado dessa forma. Mas Deus é tremendo. Esses pessoal que fez comigo, irmão, foram embora. O ódio entrou no meu coração, irmão. Eu ficava na cama, não conseguia pôr o pé no chão mais. Porque a gasolina consumiu ali, minha pele ali, irmão. Ficou no branco. E minha mãe cuidando de mim, aquilo fedia. E eu na mente, tô vivo, vai morrer um por um. Eu pensava arrancar a cabeça, pendurar. A intenção de Satanás era fazer um criminoso. O diabo colocou na minha mente, irmão. Agora você vai decidir, vai mostrar o que é o crime para eles. Porque antes eu não tinha essa maldade. Minha intenção era ganhar dinheiro, roubar e ganhar dinheiro. Mas a intenção de muitos é fazer maldade. A intenção de muitos na época, o inimigo colocava na mente de muitos, era ganhar nome matando os outros. Que ilusão, irmão. Matar ninguém não leva ninguém a nada. Isso não é mérito. Isso é ilusão de Satanás. É Satanás que veio para matar e roubar e destruir. Irmão, nós não somos nada. Apenas uma picada de mosquito pode ceifar a nossa vida. O mosquito da dengue, a pandemia, quem somos nós, irmão? Você aí que vai escutar esse vídeo, você traficante, aonde chegar, toma posição, muda de vida, irmão. Nós não somos nada. O adversário coloca na nossa mente que nós é o centro das atenções. Quem somos nós, irmão? O único poderoso, imbatível e imortal é Deus. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida. Ele sabia que o meu coração não ia ser do crime, não ia ser de Satanás. Ele sabia que ia mudar o quadro da minha história, irmão. E ali o ódio desceu no meu coração. A minha intenção era matar. E o diabo colocou na minha mente, agora eles vão ver o que é o crime. Como eu era apetitoso, não tinha amor de mãe em casa, irmão. Minha intenção era pendurar a cabeça dele lá na rua para todo mundo ver. E falar, ó, vocês se armam, que nós vai, hoje eu vou cobrar todo mundo. Vocês se armam, que aqui não é covarde. Olha a intenção que eu tava. Mas Deus já estava trabalhando, irmão, para mim não fazer isso. Porque, irmão, uma certa vez, o revólver que eu tinha, esse revólver que eu tinha era de um amigo meu, que eu na minha infância ali conheci também. E ali nós compartilhava muitas coisas. E esse rapaz que tentou ceifar minha vida, o primeiro homicídio dele foi um conhecido
Eu fiquei triste do caso de pipa, porque naquela época qualquer um tava matando por nada. E ele falou, ó, meu pai tem um 3-2 aqui, E ele sabia que eu era envolvido. Só que eu me sentia bem naquela família. Aquela família que mudou pra chácara antes era uma residência. E ali eu convivia. Uma vez Satanás colocou na minha mente, ó, faz um assalto com esse 3-2, depois você coloca no lugar de volta, irmão. Foi tudo que começou aí, irmão. A desavença com esse pessoal. O diabo, ele é estrategista, ele quer sempre uma oportunidade, irmão. Muitos às vezes batem nas nossas costas. No mundo que fala que é conceito, que conceito nada, irmão. Conceito é Deus. Conceito é Deus na nossa vida. Conceito é rasgado, irmão. Porque quando você dá um deslize, eles vêm para te cobrar para ganhar nome em cima de você. Isso é o Satanás, irmão. Satanás querendo ganhar nome, querendo fazer nome e usando nós como cavalo, irmão. Isso não é mérito, não. O único que tem direito de tirar a vida é Deus. Ele tem o poder de tirar e dar. E quando Deus tira é para salvar, irmão. Porque nessa terra é passageiro. E ali, irmão, eu peguei aquele 3-2, aquele 22. Falei, ó, vou pegar, fazer uma só, depois coloco de volta. Mas Satanás já estava armando uma cilada para mim. Como era amigo meu, minha intenção foi, vou pegar, não vou nem falar para ele, para não se preocupar, né? Vou fazer uma só, depois coloco de volta. Irmão, começamos a fazer assalto, roubei loja, aí comecei a emprestar um para outro. Ô, empresta o revólver aí. Aí emprestei, chegou uma vez, hoje eu entendo, não sei se foi mentira ou não. Um conhecido meu, camarada que andava comigo, falou, nós foi fazer um assalto, o cara reagiu e conseguiu pegar o revólver. Falei, pô, não era meu não, meu. Aí eu falei, mas amém, nós é parceiro, aí me deu um valor lá e beleza. Aí eu falei, então vou ter que dar um 8 pra ele agora, né? Eu vou falar pra ele. Irmão, mas nesse entrevista o diabo já tava armando a cilada pra mim, irmão. Tinha um dos meus adversários que não gostava de mim, porque eu era apetitoso, não tinha nada. E no mundo do crime, irmão, um quer ser mais que o outro. O diabo ilude a gente de uma forma muito grande. E esse tava ali, escutou que eu tinha pegado o revólver pra fazer assalto e levou pra esse cara que matava, ó, ele rateou, usou como rato pra tentar cefar minha vida. Ó, ele rateou, sendo que era a minha amizade e levou pra ele. Porque quando eu tava no crime eu sempre fui ali, irmão, já era de mim. Ou eu cobrava ou colocava na mão de Deus. E pra mim, rato é quem pega as coisas dos outros. Na minha mente isso não passava, irmão. Sempre fui no crime ali, nunca furtei nada, sempre fui justo. Então, qual que foi pra eles? Via que não tinha brecha em mim, o diabo usou isso como uma brecha. Pegou uma situação da minha amizade pra tentar cefar minha vida. E ele levou pra esse cara e falou, é rato! Aí ele falou, é rato, já foi me pegando, colocou eu ali amarrado, irmão. Falou, que isso é rato? Eu falei, que rato, rapaz? Esse é rato, você vai morrer. E naquela chácara eles já mataram vários ali. Aí os outros que andavam comigo, que viu que não era, não, Guga, faz o que ele tá mandando. Que faz o que tá mandando? Eu na minha mente, morrer é lucro. E ele faz o que tá mandando, aí ele, come ovo aqui. Que come o ovo, irmão? Falei pra ele, que come o ovo? Aí o outro pra mim comer o ovo foi e comeu. Aqui é normal. Eu falei, não vou comer não. Aí ele, e se nós te matar? Eu falei, Deus que sabe. Eu aprendi a ter o temor de Deus. Deus é tremendo, irmão. Nós, sem saber, já falavam de Deus. Isso incomodava Satanás, irmão. Ele não é meu por inteiro, ele não é meu por inteiro. Eu era mais voltado pra Deus, irmão, porque eu aprendi a ter temor com a minha mãe. E ali ele tentou, irmão. Aí tinha um outro conhecido, falou, não, deixa o menino, eu de menor, aprendi tudo rápido. Eles veteranos ali, tentando usar como oportunidade com a minha vida. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida, irmão. E ali o outro companheiro falou, deixa o menino em paz. Aí ele pegou um arame, irmão, farpado e colocou no meu pescoço e ligou a moto. Aí eu falei, não faz isso. Ele, com a moto, irmão. É só Deus. Naquela época, para sobreviver, é só quem Deus teve promessa, irmão. Porque perdi muitos. Naquela época, do cara de um isqueiro, irmão. Ó, pegou meu isqueiro, o cara, pau, matava o outro. Vivi uma vida, tive que enfrentar muita gente, irmão. Para me manter de pé vivo, não temer. E, muitas afrontas. Nisso aí, irmão, eles usou isso como pra falar que eu era o rato como um pé. E eu batia de frente, porque eles tentavam me intimidar. Porque eu era o justo, irmão. Eu não deixava mexer com mulher de ninguém, não gostava de nós, roubando vizinhança. Eu entrei, Deus tinha um plano nesse lado meu, eu usava pro bem, irmão. Eu não deixava as coisas erradas acontecer, não. Tava no errado, mas não gostava dos mais errados. Que furtava, fazia isso, mexia com mulher dos outros.
eu já requisitava. Quando o rapaz passava com a mulher dos outros, alguém mexia, eu já embaçava. Falei, irmão, mexendo com a mulher dos outros. Então isso afrontava Satanás. Que Satanás não tem certo e não tem errado pra ele. Ele quer que você vira pedófilo, criminoso, não importa. Ele quer te cefar. Ele quer tirar a sua vida. Mas Deus quer dar vida, irmão. E vida com abundância. E nisso aí ficou eles tentando me pegar. Na época tinha Cremesse, eu fui pra Cremesse ali do ladeado, e aí os caras que eram bajuladores dele, o rato aí, que rato, pegou a vassoura, você é rato, e nos cola comigo, que rato e tal. E rato no mundo do crime é pesado, irmão, e nós não podíamos aceitar isso, né? E aí eu sempre bati de frente, irmão, sempre bati de frente, porque eu nunca aceitei esse vulgo na minha vida, não. Nunca rateei nenhum criminoso, sempre fui justo quando eu tava no meio errado. E aí, irmão, o diabo tava tentando fazer que eu fosse cefado. E aí criou uma índia, aí eu fui vendo. Desde a primeira vez do assalto que eu fui vendo que ele já não era justo. E eu gostava de andar com as minhas pernas, irmão. Conhecia meio mundo, mas eu sempre corria com as minhas pernas. Deus pôs esse temor em mim, não confiar em ninguém. E eu não confiava. E depois do que eu fui queimado, passou a ter o ódio. Aí eu fiquei mais cabreiro ainda com as pessoas, irmão. Irmão, chegou um tempo de o diabo colocar tudo na revolta na minha mente, que eu não tinha, lá, mata o seu pai, mata a sua mãe, você nunca teve amor. Uma vez eu entrei com 8 refrigerado dentro de casa, irmão, louco pro meu pai pôr a mão na minha mãe pra me descarregar nele. O diabo colocou na minha mente, mata o seu pai, mata o seu pai. Irmão, você vai ficando tribulado, porque se sente sozinho, só pancada da vida, o diabo te açoitando de um lado e de outro. Mas Deus estava ali comigo, mas eu não entendia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa aquele de redor que ele o teme. O anjo estava sempre do meu lado, mas eu estava passando por um processo, irmão, para hoje estar aqui. E ali, irmão, estava envolvido com esse pessoal, e eu passei a ser inimigo deles, porque eles tentavam contra a minha vida. E ali ficou uma afronta. Quando eles queimaram meu pé, irmão, e eu falei do episódio que minha mãe estava cuidando de mim, aquela machucada, não fedia. Eu levantava meu pé pro alto e só imaginando, quando eu sair daqui eu vou matar um por um. Irmão, quando eu consegui andar, quando eu parei de meter o assalto, eu falei, eu vou traficar, que biqueiro é mais tranquilo. Eu quero sossegar, então eu vou só traficar. Eu trafiquei no Caracol, junto com o finado índio. A boca era dele na época. E lá, irmão, nós iludidos, né, irmão? Eu cheguei, a moça me apresentou, ó, esse é o Guga, que quer traficar na biqueira aí. Aí eu já fui colocando pra ele, ó, quero vender 3 por 1. E ali, irmão, fui envolvido. Pra mim era normal tá ali, aqui. Então pra mim, irmão, era o momento de ganhar dinheiro. Não tinha aquele amor em casa, aquele aconchego. Então tava ali, todo lugar, conheço tudo quanto é lugar. Franganiello, Jardim Soares, tudo quanto é lugar, irmão. Eu tava ali, aqui, e aqui não tinha paradeiro. Levantava de manhã, a primeira coisa foi uma maconha, o que nós vai roubar? Então, irmão, passei a viver uma vida assim. E aí você vai vendo que muitos que estavam naquela vida tinham desejo de ver os outros tombar, irmão. Tive que livrar muitos companheiros. Chegou uma cena que tava lá, os meninos falaram que um companheiro que andava com nós matou o cara lá porque ele foi entrar numa festa. E aí ele falou, eles queriam entrar na festa e o cara falou, vocês não podem entrar aqui, que aqui é só família. Eu vou lá te servir vocês. Aí eles, irmão, é cego, usado por Satanás, falou, você tem que servir nós mesmo. Foi lá e pagou de arrogante com o cara e quis partir pra cima do cara, o cara correu, eles meteram uma pedrada no cara, o cara caiu no rio, pegou uma leptospirose e morreu. Aí chegou no ouvido de quem? Dos caras que gostavam de apertar, irmão. Você vê como o diabo é. A nossa intenção era ganhar dinheiro. Mas no mundo do crime tinha cara que queria ganhar nome, matando os próprios companheiros. Usado por Satanás, irmão. Sai dessa vida, irmão. É irmão seu. Para de ser rival um do outro. Deus fez nós para amar um ao outro, irmão. Nós somos uma família. Não caia no laço de Satanás. Tenha misericórdia. A Bíblia diz, aquele que tem misericórdia, seja misericordioso, terá misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos terão misericórdia, irmão. Para, irmão, de achar que o poder tá num ferro, numa metralhadora, irmão. O poder tá na palavra de Deus. 66 calibre, irmão. É a palavra que liberta e transforma. É a palavra que tira o homem dentro da fornalha. É a palavra que entra na cova dos leões. É a palavra, irmão. É a palavra. Hoje eu entendo
mas eu não entendia. Tudo é um processo. Quando chega o tempo do entendimento, cabe eu você aceitar ou não. Tem gente que chega o momento do entendimento, de entender Deus e o errado, permanece no errado. E é cefado, irmão. E ali eu estava nessa vida conturbada, irmão. Envolvendo várias situações. Passei por muitas situações, né, irmão? Passei, menti, vi uma vida errônea. E voltando lá na frente, quando eu falei pra minha mãe que eu ia embora de casa, e ela não acreditou, tinha uns amigos que ajudavam eu no mercado. Eu pulei, irmão, a janela, que já estava feito o primeiro andar. A janela, ela era grande. O banheiro do meu pai ficou enorme, o primeiro banheiro. Eu pulei a janela e eles estavam me esperando na chácara. E aí nós fomos ajudar no Master, né? Aí lançou o trem novo, que é a da CPTM. Pra mim poder dormir, irmão, eu ia pro trem. Porque eu não conseguia dormir. Aí eu saí, fui ficar no posto de gasolina. Ah, não, vamos lá pro trem mesmo. Ficava pra lá e pra cá. Então você vê, o diabo, irmão, faz nós ficar ali a esmo. E só Deus pra nos guardar. Você, mãe, pai que tem seu filho, instrua o menino o caminho que deve andar, irmão. Eu, por não ter uma estrutura, tô aqui pela misericórdia do Senhor. Tem pai e mãe que deixa os filhos lá, não quer ter responsabilidade de criar, da disciplina, que acha que é cansativo, que é pesado. Ah, menino, vai brincar, vai pra rua. Irmão, você não cuida, o diabo vai cuidar. O diabo vai fazer da mulher uma prostituta, do teu filho um traficante, um criminoso. Depois não adianta chorar no caixão, não. Por quê? Zela do que Deus te deu. Deus deu pra cuidar. Cuida da tua família, da tua casa. Porque o Pai vai cobrar naquele grande dia de tudo que Ele colocou nas nossas mãos. E aí, irmão, cresci a esmo assim. Aí, ó, como Deus é tremendo. Nesse mercado que eu ajudava um pouco, compra no carro. Só que, irmão, esse mundo é um comendo o outro. Aí o dono não queria que você deixasse outros olhar carro. Ah, não pode. E eu, irmão, eu me compadecia, todo mundo precisava. Tinha um maior lá, que nós era de menor, era folgado, tinha que pagar ele pra olhar carro. E aí ele toda hora tinha que dar o dinheiro. Eu falei, eu vou chamar meu irmão. Na época, né, irmão, eu novo. Falei, vou chamar meu irmão. Meu irmão também já era envolvido, irmão. E ele não botou fé. Um dia eu chamei meu irmão pegou ele no meio dos carros, arrancou o retrovisor, quebrou ele, irmão. Falei, tá vendo? Eu falei pra você. Então, irmão, é um comendo o outro nesse mundo, irmão. Vamos mudar, irmão. Vamos olhar pra Deus. Porque o mundo, irmão, ó, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão dormindo. Jesus está voltando. Jesus falou que o dilúvio ia chegar. Jesus falou de Sodoma e Gomorra. E muitos estão dormindo, querendo continuar no erro. Mas Deus tinha um projeto na minha vida para mim não permanecer nesse erro. Se você ainda está errante, se você ainda mora na sua casa, que você não tem paz, irmão, quero dizer, tem solução para a sua vida. Porque Deus teve solução para minha vida. Quantas vezes, quando meu pai me batia, depois da casa estar pronta, eu subia para o segundo olhar, olhava para o céu e falava assim, pai, por que meu pai é assim? E chorava. E falava para Deus sem saber e conhecer esse Deus. Mas o temor que eu aprendi, eu falei, um dia eu vou ter uma família que me ama. Um dia eu vou ter lá uma casa. E vou ter paz. Irmão, vocês vão entender que chegou esse dia. Mas ainda não vou chegar nessa parte. Nesse meio do crime passei a fazer assalto e isso, irmão. Só que Satanás tentou me cefar várias vezes. Nesse que eu falei que ele deu um tiro que era para pegar na testa, o anjo me livrou. Ele queria me enforcar, queria me degolar e me queimar, Deus me livrou. Enquanto eu estava acamado, os que andavam comigo foi chamar eles para as ideias. Que muitos que é do crime sabem. Vamos ver se é verídico. E eles alegaram o dia que eu fui preso com uma apaga-sapa. Ah, não, estava andando de carro de viatura. Eles alegaram, não tinham que alegar. E esse que andava comigo, que era do comando já, falou, nós vai ter que montar um primo leal. Porque quem no comando é assim, quando você começa a andar com eles já na época lá, já te considera como primo leal. Então ele já me considerava como primo leal. Ó a estratégia de Satanás, irmão. Comando é o comando de Cristo, o melhor comando é o de Cristo, irmão. É esse que nós temos que estar, é esse exército, irmão.
Porque os nossos irmãos que estão perdidos no comando aí, só Deus sabe que eles têm perdido aí, irmão. Vocês têm valor, irmão. Não se sinta acuado. Irmão, o maior é Deus, a vida é ganha. Perder a vida aqui na terra, nós vai ganhar no céu. A Bíblia diz que nós está entregue ao matador, irmão. Não temo o homem. A Bíblia diz, não temei o homem que mata o corpo, mas temei a Deus que pode matar o corpo e a alma para o inferno. E Deus já tinha trabalhado na minha vida, irmão. Sabe por quê? Eu não tinha medo de nada. Eu fui para matar e Deus não deixou. Me recuperei, irmão. Quando eu comecei a andar, e lá na biqueira eu falei minha situação, o pessoal viu, nossa, só que ele fez com o menino. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando foram conversar com eles, eles falaram que eu tava andando de viatura. E ele falou, nós vai ter que montar um grupo leal e ripar eles. Aí eu falei, demorou. E pro comando, irmão, pra chegar armamento é assim, ó. Era assim, ó. Eu vivia no meio de sinal de arma. Quando eu tava traficando lá era 12, 28, um monte de armamento. Do nada sumiu. Meu revólver, perderam. Eu queria ripar, matar, mas Deus não queria que eu sujasse minha mão com sangue, irmão. Deus não queria. Hoje eu entendo. Pra que minha cabeça hoje, eu não tenho uma consciência pesada. Eu me cobro. Peço perdão pra Deus, me arrependo das práticas que fiz, irmão. Graças a Deus, irmão, eu não tinha maldade. Eu batia de frente com as pessoas ruins. E aí, irmão, quando ele falou que nós tínhamos que montar um grupo de primo leal e o armamento, falei, demorou. Só que Deus já estava trabalhando na minha vida, irmão. Deus já estava trabalhando na minha vida. Um amigo que andava comigo no crime se converteu. Chegou e ia atrás de mim nas biqueiras, né? Aí Deus já estava trabalhando no meu coração. Hoje eu entendo que quando um evangélico vem até nós, é para dizer que esse mundo acabou. Que Deus quer mudar a tua história. Que esse mundo que você está vivendo, Ele não quer mais. E isso que aconteceu comigo. Hoje eu entendo que quando alguém vem te evangelizar, é que Deus já deu um breque nas práticas erradas para você parar. Que Ele está te chamando para a luz, irmão. Aí não tem desculpa dizer que não conhece mais, que Deus está trazendo conhecimento. E esse meu amigo, usado pelo Espírito Santo, foi atrás de mim nas biqueiras, andava atrás de mim e veio falar. E eu falei para ele, como você conseguiu parar com tudo? E ele com aquele terno lindo, branco, irmão. Hoje eu vejo o brilho do Espírito Santo. Aí eu falei, como você conseguiu? Aí ele falou, Deus fala assim, vinde como estais. Aí eu na mente, pô, minha vontade era sede de vingança, querer matar, como eu vou pra igreja, né? Aí eu falei, um dia eu vou. Aí eu falei pra ele, um dia eu vou, porque eu tava com outras intenções. Irmão, mas quando Deus te laça, irmão, você dá desculpa que vai, mas quer fazer outro, irmão. O Espírito se apodera da gente de uma maneira que não tem mais escapatória. E ali começou Deus trabalhar para que eu não viesse dar lugar a Satanás no seu cavalo dele. Por quê? Eu já estava lacerado de tanto bombardeio, de tantas coisas que aconteceu comigo. Qual que era a intenção de Satanás? Fazer escravo dele. Agora ele vai matar, vai fazer isso para mim. Mas Deus estava no controle e sempre esteve, irmão, da minha vida e da minha família. Por quê, irmão? Depois dessa rincha que nós temos, começou muita rincha. Eu não se batia mais, e aí, e eles querendo arrumar motivo para me cefar, e ficou aquela rincha. E uma vez eu indo pra escola, irmão, e eu tinha ficado com uma moça, aí ele é o namorado da... Só de ele falar, irmão, eu cego, falei, que namorado de quem tal? Ele meu, não sei o que, nós sempre discutindo. E uma vez ele falou, você subir lá em cima lá, nós vai te dar um monte de tiro. Aí eu falei, dá agora, dá agora. Então, irmão, nós fica cego, irmão. Eu não tinha nada a perder, não tinha aquela estrutura familiar. E aí, nesse meio, minha irmã tava na rua, não, menino, vai pra lá e tal. Então não temia nada, irmão. Só que o engraçado, irmão, que eu sempre enfrentava as minhas lutas e nunca portado de uma arma, não. A arma, quando eu ia pegar arma pra fazer assalto, irmão. Só que a vez que eu queria usar mesmo ela foi nessa vez que eu passei por essa situação. E eu, no meio de arsenal de arma, irmão, e pro comando era assim, né? E uma vez, chegaram até mim, irmão, né? E perguntaram, você conhece fulano de tal? Falei, conheço, já fiz até umas cenas com eles.
Ele falou, você falar onde ele mora, você vai ser o mais considerado primeiro comando. E eu já era de mim, irmão. Ou você mata o seu inimigo ou deixa na mão de Deus. Eu pensava assim. E eu falei, não sei não. E aí, normal, irmão. Então eu nunca me iludi com status. Então você, jovem, se o diabo te fez promessa para você entregar alguém que anda com você, irmão, não caia nesse lado. Não caia nesse laço. Porque se você entrega, irmão, você também está se entregando pro diabo. Para ser cefado, irmão. Você só tem que entregar uma vida para Jesus. Eu vou te levar para Jesus. Nunca entrega ninguém para ninguém, irmão. Até mesmo, irmão, pessoas que confiam na força do homem. Denúncias que você não sabe o que está maquinado pro outro, irmão. Uma denúncia que você acha que vai dar certo, você não sabe se o policial vai chegar usado pelo adversário e matar todo mundo e morrer gente inocente. Sabe quem nós temos que confiar e entregar quando está acontecendo algum problema? É para Deus, irmão. É só Deus que tem a solução para o seu problema. É só Deus que acalma a tempestade. É só Deus, irmão. O mar pode estar revolto. Os discípulos estavam ali com medo. Mas Jesus, acala-te e acalma-se. Irmão, é Deus que está no controle de tudo. Acredita nesse Deus. O teu filho tem jeito. O teu filho tem solução. A tua família tem jeito. A tua família tem solução. A tua filha, o teu marido. Para, irmão, de desistir dele. Acredita. Se minha mãe desistisse de mim, de orar, sim, muitas vezes senti falta dela e do meu pai, mas eu amo eles. Sabe por quê? Quando você é escolhido, você é separado. Deus está contando com a tua estrutura, irmão. Se você está passando por tudo isso, é estrutura. Não olha com maus olhos, não. Não deixa o diabo te cegar. Que hoje Deus me estruturou. E aí, irmão, Deus estava trabalhando na minha vida através do convite do amigo meu. Ele não parava de vir atrás de mim. Irmão, eu agradeço a Deus pela vida dele. Ele ia atrás de mim e falava de Deus. E eu tenho promessa, irmão. Eu sempre fui de opinião. Eu falei que um dia eu ia com ele na igreja, irmão. E esse dia chegou, ele veio atrás de mim. Eu falei, eu vou, Marcão. E eu fui, irmão, para a igreja. Ó como o adversário é, irmão. Quando eu estava indo na igreja, na rua antes, na igreja era o Austin, quem estava lá? Esse rapaz que eu tinha uma rincha e eu tinha vontade de cefar ele. Só que quando eu falo alguma coisa, eu cumpro. E eu vi ele ficou assim, não sabia para onde ir. Eu olhei feio para ele, queria ir para cima. O Espírito Santo falou no meu ouvido, Janderson, você falou que era para minha casa. E eu falei, é verdade, pai. Eu olhei feio assim para ele e entrei para a igreja. Irmão, Deus usou o pastor tremendamente, tudo que eu estava passando. E ele começou a falar, ó, irmão, você que está passando por um problema, você que está passando por isso, quer fazer, perdoa o seu inimigo, perdoa o seu adversário. E eu comecei a pensar, eu perdoar meu inimigo? O cara que queima minha perna? Eu não sou bicho para ser tratado desse jeito. Um cara que faz isso comigo? Aí como eu já estava começando a conhecer pela minha mãe, aí eu falei, Davi não matou? E eu queria indagar, irmão. Porque Davi matou, nós tem que matar, irmão. A história vem para nos alertar a não cometer os mesmos erros, não caia no mesmo erro. A Bíblia está aí, é uma bússola, é para nós não cometer os mesmos erros. Não cometer, irmão. Para não cometer. Mas eu queria, não, Davi matou. Irmão, uma coisa que eu temo nessa terra é Deus, irmão. Deus começou a falar, a vingança é minha. Veio uma tia minha de Santo Amaro falar, Janderson, a vingança é de Deus, irmão. Deus começou a usar um. Aí aquilo foi entrando no coração. Nossa, então se eu matar, Deus vai permitir eu morrer? Ah, Senhor, que graça vai ter então? Aí eu falei, tudo bem. Então se falar um A, pai, eu ri. E aí eu comecei, pô, se falar um A. Irmão, quando eles viram que eu fui para a igreja, me viu na igreja, começou a voltar a ficar. Por quê? Eu morava ali em frente ao Hospital Central. E cruzando ela tem a rua Junta Diamantina. Meus pais moram lá. Hoje eu moro na 27, é próximo também, em Guaianazes. E ali tinha a Cristina Beck e tinha outra ruinha que entrava e saía no morro, onde nós também traficávamos, outros camaradas traficavam.
E ele fazia um auê ali embaixo no bar, se sentia o dono de tudo. Roubava até cara que chegava estranho lá. Depois dessa nossa rivalidade, ele parou de frequentar lá, ele tinha sumido por um tempo. Quando ele viu que eu fui pra igreja, na mente dele falou, acho que ele me perdoou. Só que quando você faz o mal, irmão, você fica receoso. Aí ele começou a voltar a ir pra lá, mas não fazer a mesma coisa. Só que ele descia de 3 caras, com receio da minha pessoa de eu cobrar. E aí Deus estava trabalhando no meu coração, irmão, eu não entendia. Eu falei, Deus, passei por isso, por que tem que deixar? Irmão, obedece a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Muitos querem relutar com a obediência de Deus. Eu não fui um tolo, não. Deus falou, eis-me aqui, irmão. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus e não cobrei. Só que eu falei, também não falo irmão. O que aconteceu, irmão? Certa vez ele foi buscar um pão, foi lá pro morro, eu fui comprar um pão. Irmão, olha como Deus começa a trabalhar. Passou um tempo isso, irmão, passou um tempo. Não foi imediato, não. Até Deus sarar a gente. E eu vindo com um saco de pão, irmão, ele tava lá na função no morro, lá. Ali atrás, perto do castelinho, entre o lajeado. E ele tava com os caras que pagavam pra ele, né, simpatia, na gíria falando, né, que bajulava, no outro termo. E eu com pão, esse rapaz chegou e falou assim pra mim, você me arrumaria um pão? Desse jeito, irmão, não vou mentir, na minha mente deu vontade de dar um tapa na cara dele. Porque eu pensei, por que não foi humilde antes e faz isso? Mas, irmão, quando Deus manda, nós temos que obedecer. Ele falou, dá um pão pra ele. Aí eu falei, irmão, quando eu senti alguma coisa ainda com alguém, eu sou verdadeiro, eu não mostro que tá tudo normal. De falar, eu ainda estava sendo curado. Ali uma mortandela, pode ser? Eu também entreguei, irmão. Só que eu não queria, mas eu obedeci a voz de Deus. Que Deus fala, amai os seus inimigos. Bendizei aquele que vos maldiz. Irmão, quer ir pro céu, irmão? Negue-se a si mesmo. Fácil não é, irmão. Mas uma coisa eu aprendi na caminhada. É dolorido, mas é resultante. Você vê o que Deus faz. É louvável. Hoje eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus, irmão. Tudo que Ele fez na minha vida. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, irmão. E aí você sabe a vida de um ser humano na terra, quando ele está entrelaçado com o adversário, bombardeado. Mas glória a Deus que tinha orações ao meu favor, minha mãe. E o temor de Deus não deixava o diabo me dominar por completo, irmão. Porque ao contrário, irmão, eu não gostava de maldade com as pessoas. Eu não gostava de noiada roubar o bairro. Eu sempre fui na frente, irmão, sempre questionando. Nunca gostei, irmão. Eu acho que o nosso bairro tem que ser zelado. Sempre, até hoje, irmão, eu zelo pelo bairro, procuro, rapaziada, fumar aqui não é legal, entendeu? Tem a nossa criança, você gostaria que sua criança ficasse perto de uma maconha? Irmão, nós tem que ser exemplo, irmão. Entendeu? Saber se colocar e falar. Hoje eu entendo o porquê eu passei por tudo isso, irmão. E aí fui vivendo assim, e vivendo nas baladas, nas bagunças. Irmão, sempre na balada encontrava. Tem um tal de Castelinho, lá era balada direto, irmão. Um dia eu encontrei eles em peso. Só que aí eu já estava sendo transformado por Senhor Jesus, através desse meu amigo, que me levou para a igreja. Irmão, dê ouvido quando vem um profeta de Deus te evangelizar, irmão. É Deus te dando livramento, te tirando do mundo obscuro, irmão. Querendo te dar vida, querendo tratar de você, querendo te erguer, querendo derramar as bênçãos sobre a tua vida, irmão. Não tenha vergonha. Que o diabo joga na nossa mente. É vergonhoso ser crente. Vergonha é roubar e matar e destruir, irmão. Isso é vergonhoso. Vergonha de andar com Deus, rapaz. Aquele que deu a vida por nós. Irmão, nós temos que ter postura. Não tenha vergonha. A Bíblia diz, aquele que me negar perante o homem, eu negarei ele. Então aceite quanto é tempo. Nós estamos nos últimos dias. As coisas estão acontecendo, meu irmão. Vamos ficar atentos com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso lar. Certo? Não deixe sua filha ficar
sentada no colo de ninguém, irmão. Hoje tem muito pedófilo, diabo usando. Fica deixando os seus filhos sentado no colo de qualquer um. Você não sabe a mente de ninguém, irmão. Vamos vigiar, vamos se policiar, irmão. As coisas estão acontecendo com as coisas de perto mesmo. A Bíblia diz, os primeiros se levantar da própria parentela, que anda conosco, irmão. E no crime é assim. Sabe por quê? Quem você não conhece, você fica receoso. E as pessoas quando começam a conviver com outra, deixa o diabo gerar inveja. E no mundo do crime é um querendo matar o outro, para buscar de poder em troca do quê, irmão? Morreu, do pó vem, do pó vai voltar. Nós não leva casa, não leva carro, não leva armamento, mas nós vai levar uma coisa, a consciência. O que o corpo fizer, a alma vai pagar. Irmão, você pode tudo. Você pode sair do crime, você pode sair do comando. Quem governa é Deus, quem manda é Deus. É Deus, irmão. É Deus que fez nós. Não é comando que manda, não. Quem manda é Deus. Com todo o respeito falando, com os que estão cegos aí, irmão. Vamos se unir. Não é se unir para tentar ceifar o seu irmão. É se unir, irmão, para um povo que vai morar no céu, irmão. Ei, você que está perdido, querendo sair, mas tem medo de se revelar. Irmão, com Deus nós somos mais fortes. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E Deus estava trabalhando na minha vida. Só que eu não entendia. Quando nós estamos no mundo, nós vai, irmão, tudo é lucro. Oh, tem a festa ali, tem ali. E nesse meio tem pessoa, o diabo tá usando um contra o outro, pra achar que tá olhando feio, mal. Irmão, só de olhar pra mim. Eu não gostava das pessoas folgadas, o cara ficar me medindo, o diabo coloca cada coisa na nossa mente. Sempre era confusão, irmão. Ia empeitar lá e tal. Então quantos livramentos Deus não me deu também. Fala, irmão, qual é que é? Você tá pagando pra mim? Irmão, você está olhando, glória a Deus. Às vezes está admirando que você é bonito, tem um brilho do Espírito Santo, dá glória a Deus e aleluia. Não cai nesse laço não, irmão. Não cai nesse laço não. E ali Deus estava trabalhando na minha vida, irmão. E essa vez aí, que ele falou de Deus pra mim, Deus já me pegou, irmão. Nesse dia que eles estavam no castelinho lá, meu irmão tava lá, eu falei pro meu irmão, ei, já que está colando com largato, né? Nós usava esse termo no mundo, largato, né, irmão? Largato que só vacila. E um deles falou, seu irmão voltou a ser perigoso? Aí, irmão, não sei, irmão, só sei que eu lembro eu levantando, Deus, irmão, não conseguia levantar meus braços, Deus começou a quebrar minhas forças, varão. Olha o que Deus faz. Eu não conseguia, meu braço estava mole. Não conseguia levantar meus braços para desferir um soco, varão. E Deus trabalhando. Só lembro o policial me pegando aqui no braço, eu joguei ele no chão. E aí, saindo da festa, aí ele, você tá louco, meu? Desarrumando, aqui desarrumando, você tá com largato, rapaz. Eu todo revoltado, irmão. E Deus trabalhando na minha vida. E aí Deus já tava com o início do evangelho no meu coração, irmão. Era Deus e eu não entendia. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu saí dali revoltado e fui lá embaixo na rua da prefeitura. E os caras estavam jogando bola. Tinha até um irmão que conheci na igreja. Dei testemunho lá. E aí eu entrei, já tinha tomado umas também. Aí, irmão, quando você decide ser crente, seja de verdade, hein? Certo, irmão? Seja um crente verdadeiro. Porque ao joio e ao trigo, seja o verdadeiro. Seja o trigo, irmão. Tem gente que só se camufla. Ou você é de Cristo ou não é, irmão. Toma uma postura dentro da igreja, seja verdadeiro. Porque você tá pondo almas para fora do reino. E eu fui lá, tava um jogo de cristão. E o rapaz, não, ele não. E um já veio no meu braço, outro segurou, parece que é em mim, para me fazer merda, irmão. Mas quando Deus tem uma hora para não fazer, você não consegue. Um segurou, irmão, veio, eu fui dar uma cabeçada, o outro já veio. Mas não vai jogar não, ele, o outro amigo meu conhece, você não sabe quem está mexendo. E aí eu fiquei revoltado e Deus falou, não faz isso, eu querendo fazer merda. E o Bambam não e tal, eu falei, não, que eu não, você é louco, o que você foi fazer? E tudo que falava que era crente, irmão. E se eu fazesse uma merda lá? O cara, em vez de me ganhar, entendeu? Tem muita gente escandalizando o nome de Deus, irmão. Mas glória a Deus, Deus já estava no centro, eu não fiz nada, só falei Bambam.
irmão é doido, você é louco, mano, e tal. Beleza, passou, irmão, Deus foi trabalhando na minha vida. Minha vida foi começando a andar, eu lá e cá, Deus trabalhando, usando o Marcão, indo pra igreja. Quando eu fui ver, irmão, já tinha parado de assaltar, já tinha parado de fumar maconha, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu gostava de fumar maconha, irmão. Todo ano nós bolava a bomba do ano, papel de pão, muito sabe aí. Irmão, mas graças a Deus, Deus nunca foi no meu coração, deixou eu cheirar. Muitos até desacreditavam. Você nunca cheirou? Eu nunca cheirei, irmão. Eu fazia o que eu queria, eu era o livre, irmão. Nunca queria me sentir acuado por nada. E hoje, agora eu sou livre verdadeiramente. Porque Jesus me libertou. Antes eu estava preso. Mas Jesus quebrou as ataduras de Satanás, que queria fazer o instrumento dele. Satanás tentou muitas vezes para me ceifar a vida. Ó, Jantes, cobra, faz isso. Irmão, minha vida começou a trilhar, comecei a ir para a igreja. E aí, irmão, Deus foi falando no meu coração que a vingança era dele. Eu fui começando a deixar de lado. E aí comecei com meu pai, como ele era da área de segurança, fazer bico de segurança. E aí ser novo, mano, aprendendo as coisas de Deus, pra mim era novidade. Em vez de eu fazer segurança, eu curtia no show, irmão. Nara Johnny, Ivete Sangalo. E eu não tinha nenhuma postura de vigilante. Hoje eu vejo. Você vê como nós fica cego, né, irmão? Eu ia pra trabalhar e eu lá só curtindo lá, irmão. Aí, ó, como nós é cego, irmão. Eu tava aprendendo, aí chegou um cara, falou, ó, você deixa eu entrar por essa porta? E não podia. Várias vezes falei que não. Aí o cara, ó, te dou tanto. Aí eu falei, entra aí. Aí depois chegou os responsáveis, na época, eu novo, né, irmão? Novo. E era freelance, na época. E eu todo perdido, tava no crime, né, saindo do crime e tudo, né, Deus, ixi. Mas mesmo assim, né, irmão? Mesmo assim, você fica ainda com os resíduos, né? Mas nessa época ainda, quando eu comecei a fazer as vigilâncias, eu já tinha parado de fumar maconha. Aí eu aceitei, ele chegou, gente, você deixou alguém entrar aqui ou como nós ficar cego? Falei, não deixei não, você passa a mentir. E mentira, irmão, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se você fala que mente ou mente, opa, você tá andando com o diabo, hein, irmão, cuidado. Ou você é luz ou é treva, com Deus não tem meio termo, irmão. Ou é ou não é, hoje eu entendi. Deus tira o homem da criminalidade, aquele que realmente teve uma postura para ser diferente, irmão. Porque tem muitos também que foi no crime, fazia muita coisa camuflada, que ainda não conseguiu ter uma identidade. Mas eu não vou julgar, irmão. Não é fácil, mas cria uma identidade. Deus, ele é a nossa força, é a nossa base. Irmão, até hoje, muitas das vezes, tendo família, me sinto sozinho. Porque o que eu sonhei lá, um dia que ia ter uma família, uma casa, Deus me deu, irmão. Deus me deu. Eu vou chegar lá. E na hora de resolver as confusões, irmão, você já é aprendado no mundo da criminalidade, em briga e tudo, pra mim era lucro. Só que aí você começa a ser diferente, irmão. A palavra vai te ensinando. E aí eu chegava, ô rapaziada, o que tá acontecendo aí? Vocês vêm pra curtir, vai ficar se atracando um com o outro. Ah, ele colocou o dedo na minha cara. É uma coisa que eu fico pensando, irmão, às vezes um gesto, um dedo, as pessoas estão surtando por nada, irmão, deixando o diabo tomar conta, irmão. Você tem que ser de Deus, irmão. Ô, quem tem paz, dá paz. E ali eu falei, ô irmão, você continuar assim, eu vou ser obrigado a tirar pra fora, curte sua festa, e resolvi ali, irmão. E ali a minha vida foi trilhando, as coisas de Deus estavam trilhando, Deus estava querendo me dar uma profissão. Mas antes disso aí, irmão, Deus já estava trabalhando em outras áreas também na minha vida. Depois que o Marcão começou a falar de Deus pra mim, né? Comecei, porque muitos sabem, quando eu comecei a trabalhar na obra do meu pai lá, fazer a casa, aprendi a profissão. Olha aí, aquilo que era um sofrimento, que muitas vezes eu me via sozinho, meus irmãos me deixavam lá, meu pai ia trabalhar, então eles iam pra rua, deixavam eu sozinho. Aí quando meu pai chegava, eu não era o de falar, papai, eu fiz sozinho, não era, meus irmãos, vou falar isso pra quê? Então, meu, você tem que ter uma identidade, irmão. Você tem um valor pra Deus. Ah, só eu que faço? Glória a Deus! Você quer estar num leito, na UTI, acamado de cadeira de roda? Você é útil. Os parasitas querem sobrecarregar você. Então dá glória a Deus, irmão, que você é útil. Você tem um valor. Irmão, você tem um valor. Começa a olhar as coisas diferente.
Não olha para o tamanho do problema, mas olha para a solução. Olha que você tem um valor, que você é significante, que você é capaz, que alguém pode contar com você. Não se sinta sobrecarregado. É tudo, muitas das vezes, é psicológico, como você vê, meu irmão. Tudo é como você vê. Irmão, eu vou chegar em muitas partes, você vai ver que olhando para um homem parece difícil como eu cheguei até aqui. Mas olha lá. E aí eu comecei, Deus estava formando uma profissão. E quando eu comecei, tinha que vestir preto, né? Para fazer eventos. Esses que eram meus inimigos, que viu que eu não cobrei e tal. E às vezes lançava piadinha, vai com aguentar lá, vai morrer, hein? E eu olhava só feio e nem ligava e tal. E continuar na minha rotina, irmão. Nunca temi. O que você quer ser, seja, irmão. Não tenha medo de nada. Não deixa ninguém dominar a sua vida, irmão. Quem tem que dominar a sua vida é Deus. Irmão, nunca se sinta inferior a ninguém. Você às vezes está nessa situação, passando nesse problema, achando que não vai ter fim, que ninguém te vê. É mentira, é de Satanás. Enquanto a vida, há esperança. Você é útil para Deus. Deus te escolheu. Deus pagou preço de sangue por você. Deus acreditou em você. É por isso que você está aí de pé. Quem já foi, já foi. Aí não tem mais jeito. Quem desceu, desceu. Mas se você está com vida, está de pé, a solução. Alabadai. Você é importante. Sua família não vê, mas Deus te vê. Teu irmão não vê, mas Deus te vê. Tua mãe não vê, mas Deus te vê. Teu pai não te vê, mas Deus te vê. O importante é Deus na sua vida. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus somos nada. Você tem um valor. Até quando vai ficar resmungando, achando que você é inútil, é parasita, irmão? Deus só quer uma posição sua. Deus só quer uma atitude. Que o impossível Ele vai fazer. Ele quer que você se levante do seu conforto. Ele quer que você resgate as mangas. Pra quem dizia que era o pior do bairro, que não ia chegar a 18 anos, hoje eu tô com 36. Esse aí não vai longe. Esse não chega aos 18 anos. Ele é terrível. Esse vai morrer na bala. Tomei 16 tiros, mas estou aqui, irmão. Eu vou chegar aí nessa parte também. Você tem um valor para Deus. Não deixa que ninguém dê decisão na sua vida. Eu vou falar, só uma pessoa pode decidir a sua vida. E Ele pode e guiar nós. Deus, Ele sim, pode mandar na minha e na sua vida. Deixa Ele guiar o teu barco. Irmão, muitas das vezes eu me sentia sozinho, sem expectativa, sem visão de mundo. Porque quando minha mãe mandava eu buscar pão, que tudo era, manda o Guga, manda o Guga. Os irmãos rebeldes não queriam. Mas não julgo meus irmãos, eu amo. Irmão, se Deus deu uma tarefa de você ser a diferença na sua família, seja. De ser a coluna, seja. Às vezes é cansativo, mas Jesus morreu por todos nós. Jesus não negou, mesmo que foi difícil para Ele, que Ele foi orar, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita sempre a tua vontade. Sabe por quê? Ele estava olhando para você. Ele estava olhando, eu vou entrar na vida dele. Eu vou mudar a história dele. Eu vou entrar na vida dela. Eu vou mudar a vida dela. Ele vai entrar na tua vida, irmão. Ele estava contando com você. Ele sabia que ia chegar esse dia, que você ia querer jogar tudo pro alto. Mas ainda tem solução. Para Ana estava tudo perdido. Ela não poderia gerar um filho, mas Deus deu. Deus deu um filho. Para esse rapaz, que muitos não davam 18 anos. Hoje, Deus me deu uma profissão, varão. Hoje Deus me deu uma profissão. Deus me capacitou. Né, meus irmãos? Já vou mostrar também
alguns projetos de bala que tá no meu corpo, né, meus irmãos? Ó, irmão, pra quem não tinha expectativa de vida, pra quem não tinha solução, hoje tem um currículo para apresentar nas empresas. Tem um currículo. Deus fez eu ter um currículo, argumento, experiência, para mostrar que Ele é capaz de fazer. Um Zé Ninguém que foi jogado pra rua. Vou chegar nessa parte. E hoje tá aí com profissão, formado. Irmão, comecei a aprender as coisas de Deus, ir para a igreja. Só que, enquanto eu pensei que a igreja, quando eu comecei a ir para a igreja, irmão, eu achei uma coisa, falei, nossa, que bom. A igreja, todo mundo é amor, todo mundo é irmão. Irmão, é engano, hein? É engano. Dentro de uma igreja, tem pessoas. E a verdadeira igreja somos nós. E a igreja não pode ser unitária. A igreja tem que ser um todo. E quando eu cheguei lá, irmão, comecei a abrir o meu coração dentro da igreja. Eu falo para vocês que falam que é cristão, mas quando chega uma ovelha ferida, precisando de um amparo, de uma ajuda, vocês é o primeiro a apontar, a falar, ó, chega devagar que o Espírito Santo é bruto, hein? Começa a querer esfriar o ser humano, irmão. Vigia na terra. Você que fala que é crente, ou você é crente de verdade, irmão, ou dá espaço para quem quer ser. Igual ao escriba fariseu, Jesus falou para ele, vocês não entram no reino e não quer deixar ninguém entrar. E quando uma pessoa verdadeiramente que sai do mundo do crime, que passou por decepções familiares, que passou por tantas lutas, ela chega na esperança de encontrar amparo. E o que eu encontrei, irmão? Me entreguei meu coração, foi rejeito, porque quando você abre o coração, quando meu pai um dia foi na igreja e viu eu dando lugar ao Espírito Santo, falou, isso é mentira. Como um cara que era criminoso, eu creio, ele pensou, um cara que aprontava, fazia isso, fumava maconha, agora tá falando já Espírito? Irmão, a partir do momento, verdadeiramente, você se arrepende e abre o seu coração, Deus muda a tua história. Deus te sela com o Espírito Santo. Irmão, não se preocupa com a ponto, com o que vão falar, que vão te julgar. O importante é saber você e Deus, como está o teu coração e sua sinceridade para com o Pai. Porque eu não estou aqui brincando de ser crente, irmão. Eu estou aqui para que o Deus vier, o que Deus mandar, estou aqui para obedecer. Eu sou servo. E muitos estão à procura de título. Que eu sou fulano, eu sou apóstolo, eu sou eu, mas nós não é nada, irmão. Nós não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Começa a ser simples e humilde, que Deus se alega na humildade. Jesus foi simples. E ali, irmão, cheguei. Quando a casa estava pronta do meu pai, eu aceitei Jesus. E tudo que eu faço é de coração. Já fazia de coração no mundo, mas era limitado, né, irmão? Quando nós estamos no mundo, opa, aqui, né? Mas na igreja, comecei a reformar a igreja. A igreja que eu estava reformando começou dentro da casa do meu pai. O pastor, ele sabe, se ele vê esse vídeo. Né, irmão? Você me negou, mas eu te amo. Você me desamparou, mas eu te amo, irmão. Foi a sua fraqueza no momento. Mas eu não fui desamparado por Deus, não. Hoje eu estou aqui, ó. Porque essa igreja que começou em casa, eu ajudava a fazer tudo. Uma vez estava fazendo alimentação, vejo como tem ser humano hipócrita, irmão, me desculpe falar. Na minha própria casa, eu na hospitalidade sempre fui rejeitado, né, irmão? E ali caiu ali não sei, um negócio de comida, falei, caiu. Aí uma irmã falou, come você então ali, pega e come. Falei, meu, que arrogância. Mas ali eu já estava com o Espírito Santo, eu não queria revidar, porque nós saímos do mundo, irmão. Se nós dá lugar, fica pequeno. Eu estava na minha casa, mas eu preferi obedecer quem? Jesus, os humilhados serão exaltados. Deu vontade de eu falar um monte para ela. Você está na minha casa, irmão, e come você então? Mas eu não, fiquei na paz, irmão. Só imaginei, nossa, isso fala que é crente, eu começando agora. Irmão, você começa a ver muita coisa errada, como tinha. Jesus foi negado pelos seus, irmão. Então não pensa que entrar na igreja é só a rosa, só as pétalas, mas tem o espinho.
E Deus permite nós passar por situação para ter estrutura. E você está reclamando do teu problema, é porque Deus está te estruturando. Porque pessoa que não tem estrutura não tem bagagem. O primeiro vento quer sair fora. Ah, ele não olhou para mim, não falou comigo, eu vou embora, vou abandonar tudo. Mas quando você tem estrutura, pode te pisotear, pode te caluniar, mas você aguenta firme em Jesus. E nisso daí, irmão, eu fui aprendendo o lado do evangelho. Irmão, quando nós saímos do crime, porque no crime, irmão, você não pode aguentar, não pode isso. Aí eu falei, nossa, essa vida normal é pior, hein? Os outros é fofoqueiro, aguenta e tal. E você não pode fazer nada, que você tá com Deus. Falei, meu Deus, um funilando o outro. Irmão, vamos mudar, irmão. Vamos ser crente de verdade. É uma tal de fofoca, um querendo pisar no outro dentro da igreja, irmão. E aí eu reformando essa igreja que começou dentro de casa. Meu pai doava a caixa de som. Meu pai pode ter suas fraquezas no momento que o diabo usava. Mas, estendeu a mão pro pastor lá. Caixa de som, um monte de coisa, certo? E aí, o que aconteceu? Eu reformando a igreja, nunca desrespeitei meu pai. Primeira coisa que eu falei, mas ele escutou uma vez. Eu reformando a igreja, estava cansado, tudo era eu em casa. Manda o Guga, porque você é obediente, então sobra pra você, né? Aí nós dava resgate pra uma mulher que pedia lá. Ela chegou, meu pai lá no mureta tomando cerveja com os caras lá. E a mulher foi lá, eu falei, mãe, dá pra senhora pegar aí por gentileza? Esse cara tá em cima. Aí meu pai lá com os caras falou, pega você, rapaz. Aí eu já lá embaixo falei, oxe, folgado. E ele escutou, irmão. Pra quê? Ele já desceu lá, o negrão, tal, pegou uma madeira e falou, o folgado vai pegar essa madeira e vai arranhar em você, seu filho, não sei do quê. Que nós que é crente não fala palavrão. Eu já nunca gostei, né, irmão? Ele falou um palavrão na hora. E ali, irmão, deu vontade de eu falar, dá e mata logo. Mas ele tinha alugado lá embaixo, a inquilina que tava lá, Jantos, fique em paz. Fiquei em paz, irmão. Na madrugada, eu deitado, ele na minha cama, assim no meu pé. Ei, o folgado tá te dando 6 dias pra você evacuar minha casa. Sair fora. Aí o diabo falou, mata seu pai, agora chega. Só que eu conheci esse Deus, irmão. O que o Espírito Santo falou? Você tem duas decisões. Ou escutar a voz do diabo ou de Deus. Eu preferi escutar de qual? De Deus, irmão. Aí quando o Espírito Santo falou, não, Janderson, pega as suas coisas, trouxe a memória, quem? Essa minha Rebeca que hoje está comigo. Hoje eu tenho uma esposa, Márcia. Eu tava conhecendo ela, né? Conheci ela no salão de cabeleireiro. O que veio na mente? Vou ir lá na casa dela. Meu pai pegou, mandou e foi pro quarto dele. Eu peguei na mesma hora minhas coisas. Falei, chega de ficar engolindo sapo. Ralei pra essa casa. Eu sempre falei pra ele, não tô preso em casa. Independente do tamanho de casa, se não tem união, não serve. Irmão, às vezes as pessoas estão presas em coisas terrenas, em casa, esquecendo de ter afeto. Hoje nós estamos vendo aí morte por herança, irmão. Perdeu o valor, perdeu o amor, irmão. Desperta ao que dorme, irmão. Jesus está voltando, nós não leva isso pro céu não, irmão. Nem na cova você consegue levar, põe a casa lá dentro. Você consegue, irmão? Valorize a vida. Vai ficar, irmão, você vai ser cobrado. A Bíblia diz o que o corpo fizer, a alma vai pagar. Ou nós é crente de verdade ou não. Mas Deus estava trabalhando na minha vida, irmão. Para a honra e glória do Senhor. Deus estava me dando estrutura para tudo. E aí eu fui lá, pulei o portão dela. Falei, Márcia, meu pai pediu para ir embora de casa. E ela me deu um amparo, irmão. Me deu um amparo. E eu escutei a mãe dela falando, comida já não tem, você vai dar, meu namorado. Eu escutei, deu vontade de eu sair, né, irmão? Não queria incomodar ninguém. Aí eu escutei, fingi que não escutei, ela chegou com o prato de comida e falou, não precisa incomodar a comida. Não, pode comer. Comi, irmão. Mas Deus é tremendo, irmão. Aquele que é humilhado será exaltado. Olha aí, não tinha nada, não tinha profissão, só humilhação, irmão. Só humilhação. Aí fiquei lá, minha mulher também, hoje eu entendo porque Deus colocou na vida dela. Às vezes Deus coloca nós em situação para ajudar o outro. Porque às vezes Deus te estrutura primeiro para você ter uma outra estrutura. Porque morar com parente não é fácil, hein? Você que quer casar, irmão, se prepare primeiro. Guarda dinheiro, porque é estreito. Quem tem uns que ajuda, glória a Deus. Que valoriza, que honra o nome de Deus, que dá amparo mesmo, que tá aqui para somar,
mas é raro, irmão. Hoje eu entendo porque tem música de sogra. Me perdoa, não tô julgando ninguém, irmão. Tô falando que hoje eu sei o porquê tem. Porque eu passei um estreito também na minha parentela, irmão. Onde era pra me ser acolhido. Mas amém, amo todos, né, irmão? Eu sei que era o diabo, hoje Deus trabalhou e glória a Deus. Só que nós tem que ser verdadeiro, irmão. Então você que fica prejudicando, cuidado, irmão, que uma hora o seu testemunho pode vir. Então faça o bem, irmão, para não ser ali dialogado sobre a sua vida. Tá vendo? O testemunho chega, a verdade vem à tona. Então faça o melhor, porque esse que você pisa, uma hora pode testemunhar o que você fazia com ele. E Deus exaltou ele e ele continuou te amando. Então para de humilhar seu irmão. Aleluia. E ali, irmão, minha mulher morava num porão com os 2 filhos, né? Ó que situação Deus me colocou também. Por isso que Deus me deu uma bagagem, você não entende, né, irmão? Aí ela morava, meus dois enteados na beliche, minha mulher no colchão no chão, e a casa rachada, telha, entrava água, molhava. Pra você entrar lá, irmão, era a altura desse muro assim, você tinha que entrar assim, ó, porão. Irmão, quando eu tinha um coração fácil, Deus me deu, quando eu vi aquela situação, já foi brotando umas coisas, nossa, vontade de ajudar ela a fazer aqui e tal, né? Mas aí eu falei, não quero morar com parente não, Deus me livre, já paguei preço com meu pai, né? Eu pensava assim, né, irmão? Mas quando Deus quer ter uma obra, irmão, não adianta correr. Você não quer, mas o propósito de Deus é maior, irmão. Deus sabe que você é capaz, às vezes nós achamos que não. Eu não queria morar com parente. Um dia minha sogra me conheceu melhor. Falou, por que você não constrói aqui? Porque aí, irmão, através do meu sofrimento que meu pai mandou eu ir lá ralar, cavar buraco, pra casa hoje tá grande. Quando os pedreiros iam lá, eu falava, deixa eu rebocar, fazer isso. Irmão, enquanto o pedreiro gostava, opa, tá rebocando, lindo, eu aprendi a profissão. Comecei a fazer serviço pros vizinhos. O vizinho me pagava 15 reais na época, era dinheiro, irmão. Na época, 15 reais, fazia contrapiso. Meu pai, chegou uma hora que eu falei pra ele, papai, chama meu pai de papai, não precisa mais nem contratar pedreiro, que eu já aprendi a profissão. Ele, meu pai não querendo, né, pra mim, né, dar essa honra. Aí, beleza, então, meu pai parece, na época o inimigo usava ele, não queria ver eu crescer em nada. Mas Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, irmão, queira Satanás ou não, vai acontecer. A não ser que você desvia do propósito. Mas se você permanecer no propósito, na caminhada, acontece. Acontece. Melhor obedecer do que sacrificar. Deus falou, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Ralabassubri andarabe. E aí, irmão, as coisas foram acontecendo. E quando ela falou, Guga, você não quer construir aqui? Eu falei, nem dei a resposta. Eu falei, não. Eu falei, não queria, irmão. Aí, irmão, o que aconteceu? Tudo foi rápido, irmão. As coisas de Deus também tem hora que... Quando é no meio de casal e tudo é rápido, irmão. É rápido. Quando Deus tem um negócio, é rápido mesmo. Irmão, nesse primeiro mês que conhecemos e tal, minha mulher foi falando um monte de coisa, parente que acontecia. Irmão, também foi um reboliço lá na minha parentela. Aí fui atrás de casa pra alugar, falei, mas não vai dar certo, vou pro meu pai, você fica até nós achar uma casa pra alugar. Irmão, achamos uma casa aqui no Major, na Aníbal Tomás Gomes, no Joãozinho ali, até hoje tem amizade. Aí chegou um dia, ele... Hoje, Anderson, aí eu já imaginei, que é a casa. Irmão, perto do final de ano, eu reformei, comprei tinta. Irmão, nunca falei, fulano, tem que fazer isso na casa. Eu fazia, irmão, de coração. Tem muitos aluguéis aí que o inquilino chama o dono, né? Pra reformar, que precisa. Eu não fazia, irmão. De coração. Aí ele, eu falei, pera aí, João, tô tomando banho. Aí fui lá, já sabia. Pode falar, João. Fui até assim, irmão, pode falar. Então minha irmã quer a casa. Eu falei, Nem eu podia até alegar, irmão, minha mulher tá grávida, sabe que não pode sair. Irmão, eu já falei, vou sair. Liguei pra minha esposa que tava lá na minha sogra. Márcia, sobe. O que é, gente? Sobe. Fala. Sobe que é sobre a casa. Aí ela subiu. Ixi, já me entrei. Falei, e eu, irmão, trabalhando à noite e tava pintando a casa, tava só o bagaço, irmão. Pintando e tudo, a telha deixei branquinho embaixo. E eu falei, o João pediu a casa. Se não quiser sair, tem um tempo, porque você tá grávida, mas eu não quero mais, vamos procurar outro, ou senão vamos pro meu pai. Como ela sabia que meu pai era meio rude,
Ela, eu não, do seu pai não. Falei, eu prefiro no meu pai porque eu sei o preço que eu paguei lá, eu ralei lá. Pelo menos eu tenho um amparo maior. E na sua mãe, não quero não, mas se não, vamos ter que aceitar lá. Mas vamos atrás de casa de aluguel. Aí fomos, irmão, mano, é Deus, só achava 2 cômodos, o olho da cara. Falei, nossa, pagar tudo isso no aluguel. Aí eu falei, não quer ir pro meu pai? Falei, então vamos aceitar na sua mãe. Olha, irmão, quando eu falo assim, eu não queria no começo. Olha aí o tratar de Deus. Deus queria ajudar minha mulher, que ela era rejeitada também, irmão, com 2 filhos. Deus queria honrar o nome dela, achava que ela era só mais uma, com 2 filhos, e agora, sem marido, com 2 filhos. Mas glória a Deus, Deus é tão bom que nem casar ela casou, era só maziada, porque Deus já estava me reservando para ela. Olha aí, irmão. E aí, eu cheguei, ela, como aceitar se você já passou mau tempo, 3 anos? É pedir, não, ela não ofereceu? Falei pra ela. Aí fomos lá conversando. Falei, ó, dono João, eu sou de atitude, que nós conversarmos aqui, eu já vou no depósito, eu tava trabalhando ainda lá, né? Nessa época eu tava na Volpac. Aí tudo bem, eu falei, eu sei que tem o meu jeito, eu gosto das coisas certas e tal, vou tentar ser maleável aí, não chamar muito, né? Mas eu não gosto das coisas erradas, vou tentar, né? Que eu puder relevar algumas coisas, né? Mas família tem que ser unida. Aí fechamos. Irmão, eu queria ter, eu não sou mais que ninguém, quem sou eu pra falar? Se tiver um genro que vai lutar pela minha filha e tudo, irmão, deixa ele morar à vontade, irmão, nós tem que ajudar mesmo. Agora, irmão, fiz tudo isso, queria me pôr até pra fora, se pudesse, pra fazer garagem, pra fazer comércio. Irmão, olha aí, varão, os ventos, mas até aqui me ajudou o Senhor, irmão. Eu não desisti. Eu tô aqui segurando firme, irmão. O diabo manda fazer ao contrário, irmão. Faz isso, destrói todo mundo. Irmão, o diabo jogou várias coisas na minha mente. Ó, irmão, faz isso, sequestra, faz isso, desova. Tá repreendido, Satanás. Querendo ou não, é meus parentes. Então eu relutava, irmão. Hoje, glória a Deus, Deus me deu uma paz melhor, conseguiu manter, melhorou um pouco. Lógico, às vezes tem uma tribulação, morar com parente não é fácil, irmão. Mas melhorou depois desse surto. Eles sentiram acuado, aí minha mulher falou, minha família teve que ficar, eu tive que ir lá. Toda hora, perdão. Toda hora tinha que pedir perdão e eles montavam em cima, irmão. Eu perdoo aí. Aí eles continuavam, irmão. Nossa, eu falei, nossa, mas tem que embaçar pra... Meu Deus, só Jesus na causa. Oh, meu Deus, e fazia festa e pulava na laje. Eu lá, irmão. Minha filha, criança, só Jesus na causa, irmão. Você que faz isso, se liberte. Respeita cada um no espaço do outro, irmão. Somos de Deus. Irmão, para de ficar funilando seu irmão. Você quer que ele saia da bênção? Perde a cabeça pra você falar, ó aí, irmão. Ô, irmão, vamos ajudar. Quem não ajuda não atrapalha, irmão. Vigia na terra. Se mora entre parentes, sejam unidos. Ainda mais se fala que é crente, irmão. Crente até o diabo é. Seja o verdadeiro adorador, irmão. Para de funilar o seu irmão. Para de ser escriba e fariseu, irmão. Se converta verdadeiramente. Ajuda o outro. Se não ajuda, não atrapalha. Se não, pula de casa. Compra uma só pra você pintar e bordar. Põe cachorro, põe leão, faz o que você quiser. Se você não sabe respeitar o espaço dos outros, irmão. Aleluia. Mas glória a Deus. Aí Deus tem que dar estrutura para nós aprender a suportar e ter o que é nosso, irmão. Não more com parente, irmão. Quer casar? Faz um plano. Irmão, fica nos seus pais por enquanto, uma junta de um lado de outro, compra um terreno, vai construindo. Depois, irmão, mas a minha é uma benção. Por enquanto, irmão. Tem muitos que mudam a cabeça. Irmão, Jesus foi traído pelos seus, irmão. Eu aprendi uma coisa, não confiar em ninguém. Eu dou crédito. Porque o próprio Jesus foi traído. Jesus sabia que ia ser negado, irmão. Muitos azebaram nas costas, mas você tem que entender por que você tem amizade. Pelo que você é ou pelo que você tem a oferecer? Ou pela sua influência? Às vezes nós temos um monte de amigos pela sua influência, pela sua amizade, que você tá bem. Fica numa cana, moleque, perde toda a bênção, fala que tá precisando, vai, liga pra esse irmão. Sem ele tá esperando. Ô, irmão, tô passando uma crise, perdi tudo, tô aqui. Aí você vai ver se é seu amigo. Ô, irmão, preciso que você venha continuar comigo diretamente. Ô, irmão, preciso almoçar na tua casa. Ô, irmão, preciso de uma compra. Aí você vai ver os seus amigos de verdade, irmão. Amigo é Deus, irmão. Amigo é Deus. Para de se enganar.
Porque quando você tá na cama não vai ninguém. Aí quando você vai pro culto, ô irmão, tava pra ir na tua casa. Que tava o quê, irmão? Eu tomei 16 tiros. Assim que eu conheci o evangelho, comecei a frequentar o evangelho. O diabo tentou mais uma vez com a minha vida. Só que ele é estrategista, não foi diretamente comigo. Foi através do meu primo. Ele arrumou uma confusão do cara de pipa com o vizinho. Olha aí, irmão. Você pensa que é nas grandes coisas, é na pequena brecha que se torna uma bola de neve. Meu primo brigando com o vizinho do cara de pipa. Esse vizinho saiu com ele na encrenca na mão. Aí ele chamou a irmã dela, porque a irmã dele era envolvida com o rapaz que era envolvido, cara dos corre também, do tráfico. E aí ela chamou ele chamou a irmã dele e foi na mão com o meu primo. Aí bateram no meu primo. Aí meu primo chamou minha prima. Aí minha prima, ó o reboliço. Minha prima chamou a mãe dela. Aí minha outra prima foi lá, socorro. Minha mãe chama socorro. O Rael tá brigando lá embaixo, cara de pipa. Aí eu falei, vamos lá, minha mãe, Jantos, fica aí que eu já te conheci. Não, mãe, tava indo pra igreja. Eu falei, não, mãe, pra não acontecer nada com ninguém, né, pra apaziguar. Desci. Falei, o que tá acontecendo? Seu primo mal folgado e tal, não sei o que. Eu falei, calma aí, filho, ficar alimentando ideia não vai levar nada. E você, Rael, você já sabe que seu pai já tomou tiro com a de briga, meu. Ô, vamos ver aí, calmei, irmão, subi. Nessa que eu subi, a menina foi pra cima dele, aí entrou minha prima, deu um tapa na cara da minha prima, pegou na minha tia, minha prima foi lá, chamou o namorado dela também, que era da biqueira, saiu na mão com esse rapazinho foi atrás de outro cara. Ó a bola de neve. E esse outro cara gostava de dar tiro nos outros, que era lá do Chabilândia. E ele chegou, irmão, e eu fiquei muito conhecido, né, irmão? Porque eu não tinha paradeiro, né? Não tinha aquela harmonia em casa, então tava ali. E eu nasci em tudo quanto é lugar, conheci muita gente. E esse rapaz já fumou maconha comigo no Castelinho. E quando ele chegou a primeira vez, só que Deus não queria que usasse mais meu conhecimento. Não fala que você conhece ele. Que quando ele chegou, e aí, você me conhece pro meu irmão? Tava aí meu irmão. Aí eu falei, e aí nada, irmão, do cara de pipa bate na minha prima, não é assim que funcionam as coisas. Aí ele desceu pra moto e foi pra cima do meu irmão. Você me conhece? Aí eu pus a mão no peito dele, irmão, não é assim que funcionam as coisas. Aí, irmão, ele chegou e falou, vamos embora. Nós que já era envolvidos já sabemos, esse cara vai voltar armado. Foi dito e feito. Depois que eu fiquei sabendo que o pessoal me falou, ele pediu um A12. Os caras não, deram a .40 na mão dele. Em vez de saber quem era, porque, mas tudo é trabalho de Deus, né, irmão? Quem sou? Eu não sou nada. Mas se soubesse quem era, eu não ia vir, entendeu? Mas amém, era o trabalhar de Deus. Os caras deram a .40 na mão dele. Aí quando eles foram embora, todo mundo, vamos, Guga, vamos, eu vou ficar. Aí eu conheci esse Deus, falei, Senhor, eu sei que a Bíblia diz que não devemos tentar o Senhor, seu Deus. Mas se o Senhor é esse Deus que eu tô conhecendo agora, se o Senhor é esse Deus, o Senhor tem o poder da vida, não tem? Então, Senhor, eu vou ficar aqui para que ninguém faça nada com a minha parentela, minha família. Senhor, se for para mim morrer, só perdoa minha falha. Para mim era tudo lucro, irmão, só sofria. Só perdoa minha falha, mas não deixa nada acontecer. Irmão, ele desceu a Rua 2 ali, perto do Verão, para descer a Cristina Beck. Minha tia viu, me puxou, vamos, eu falei, não, vou ficar aqui. Aí o diabo antes disso falou, vai lá buscar uma 12, já espera ele armado. Falei, eu não. Eu vou mostrar que esse Deus é acima de tudo. Deus é poderoso, irmão, quando nós confiamos. Eu fiquei, irmão. Ele já chegou assim na garupa, apontando pra mim. Vai, cadê seu irmão? Falei, não sei, ele já foi na minha cara. Não vou mentir, irmão. Quando ele apontou, eu já pensei em tomar assim, quebrar o pescoço dele e ripar os dois, irmão. Mas quando Deus fala que é ele que é a glória, eu não consegui, fiquei duro, irmão. Não conseguia mover nem meu corpo mais. Aí ele chegou na minha cara assim, ó. Tal. Deu 16 tiros, irmão. Aí quando ele deu os primeiros aqui na cara, minha tia via um escudo das balas. A mão de Deus. Tchum. Aí veio a mente assim, ó, faz assim, vira. Aí pegou aqui, irmão, saiu aqui, ó. Aí pegou, virei, pegou e saiu aqui. Por isso saiu aqui, senão ia ser reto. Aí veio na mente, então corre, olha como que é as coisas. Veio na mente pra me correr, eu corri no próprio portão que chamou o cara. Caí lá, porque quando eu corri, ele continuou dando pelas costas. .40 arrebenta. Plau. Irmão, quando pegou aqui na minha perna, irmão, caí, quebrou minha perna. Pá! Caí no chão, irmão. Pau. Irmão, eles descarregaram, subiram na moto e foram embora. Aí vem todo mundo, meu irmão.
O convênio do meu pai na época era o Termédica. Só o meu permaneceu. O dos meus irmãos, que fica de maior cancela, né? Que era empresarial. O meu permaneceu até os 21 anos. E aí, eu tava amparado por Deus. Que meu irmão, Deus deu uma força, que aqui o Hospital Central é um paralelepípedo. Meu irmão me subiu. Eu não vou nem até mentir, irmão. Que chegou na hora lá que meu irmão foi me pegar, eu pensei em até brincar. Você vê, né, irmão? Você é destemido, você que tava sangrando o pescoço, foi um tiro no pescoço, eles pensaram que era a cabeça. Não, Guga, parece filme. Não morre não, não morre não. Pelo amor de Deus. E eu deu vontade de falar, de simular, mas eu não, naquela hora. Aí era o meu pescoço, irmão. Tava sangrando. Só isso. Era o meu pescoço, irmãos. Aí Deus me deu uma força pro meu irmão, que ele correu comigo paralelepípedo, irmão, subida, e me levou. Fiquei lá na maca. Eu acho que eles pensam que é vagabundo, né? Tomou tiro. Fiquei lá, falei, nossa, eu não sou bandido não, viu? Tô aqui. Aí fiquei lá mal tempão. Aí eu perguntei, depois que eu entrei na sala lá, eu falei, moça, por que o pé dói mais? Porque pegou um tiro abaixo do pé. Depois o irmão vai mostrar as fotos, eu vou mandar ele tirar aqui do meu pé. O peito do meu pé tem um buraco também, porque pegou abaixo do sapato, entrou e ficou alojada lá. Aí extraíram a bala. A outra tá alojada aqui, que dá até pra mim mostrar agora pros irmãos. Eu vou mostrar pros irmãos agora uma aqui, ó. Ó, irmão. Isso aqui foi que estraçalhou meu osso. Tem um parafuso e placa na perna, a bala tá alojada aqui. Amém, irmãos? Ó. Eu tenho um parafuso e placa, vou mostrar mais aqui, mais nítidos. Ó, irmão. Aqui é uma outra cirurgia que eu vou falar já de outra perna. As duas pernas é que eu prometi. Sou todo emendado, irmão. Mas tô de pé. O diabo queria ver eu na cadeira de roda. Mas Deus é maior. Aleluia. O projeto dele era me parar. Esse aí eu não quero que continua, que ele tem potencial para Deus, mas Deus é que domina. Tem gente que toma tiro e é amputado, mas eu tô de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse aqui é uma outra que já eu falo. E aqui, ó, o projeto da bala, irmão, o tamanho da .40 aqui, ó. A luz tá aqui, eu vou tentar para os irmãos ver melhor, irmão, a bala tá aqui, ó. Tá até hoje. Sabe como eu fui saber, irmão? Quando eu fui pra outra perna cirurgia que tinha uma bala alojada. Eu desconfiava, tinha uma marca que foi, meu, será que é tiro? Foi. Aí quando eu fui, me acidentei da outra perna, fui atropelado, descobri que tava alojada ainda uma bala no meu corpo. Mas não quero nem tirar, irmão. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, os outros é outra situação que eu vou mostrar depois. E aí o rapaz descarregou em mim, não vou mentir. Pensei em me afastar da igreja para ir cobrar ele, mas quem faz é Deus. Deus usou a irmã e falou, ó, não é para você fazer nada, que eu tô no controle, irmão. Aí chegou os pessoal que conhecia ele, quando ficaram sabendo que era eu, não foi eu não, até eu matava ele com receio de eu cobrar. Mas não, irmão, você tá em Cristo, tem que ser diferente. Eu falei, não, pode ficar em paz e tal. Fique em paz, deixei e tal. Aí ele foi cobrado por outras pessoas, os caras foram atrás. Quando acharam, mataram ele, infelizmente, né, irmão? Mas eu tô aqui para a honra e glória do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Isso foi um dos livramentos. Os irmãos já ouviu do outro tiro, né, irmão? Já passei por muitas situações, né? Não para por aí, não. Deus já tinha um projeto na minha vida. Tentaram armar para mim. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.